Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Comunica aí. Menino, se eu falar pra vocês que hoje a gente tá tão feliz, com o coração como o Daniel, transbordando de felicidade Transbordando de felicidade. e de A responsabilidade. gente vai trazer várias pautas. Eita, menino, não dá spoiler não. Não, né? Não dá Não. spoiler não, porque assim, gente, vocês não têm noção de quem a gente conseguiu trazer aqui pra vocês. Foi difícil, tá? Difícil, porque a agenda como, ó, lotada. E, meu filho, pra poder conseguir, porque tem uma pessoa, vocês vão saber dela, né, Dani? Que Aham. ocupa muito a agenda dela além do trabalho, né? E aí foi difícil, mas a gente conseguiu, tá? Então Conseguiu. vocês valorizam a gente, já se inscreve aí, já ativa o sininho e já segue ela também nas redes sociais. E quem é essa pessoa, hein, Dani? Ó, ela é esposa, Ela é mãe, ela é jornalista ela é apresentadora e ela tem uma profissão favorita. Qual é a profissão dela? de ser mãe da pequena Catarina. Ai, seja bem-vinda, Cíntia Miranda. Oi, gente! Meu Deus, que honra! Ó, e eu, antes da gente começar nos bastidores, eu falei, eu sou manteiga derretida. Ó aqui como é que já tá. Só porque falou que é a profissão favorita, mãe da Catarina. É, gente, acho que é a realização de um sonho. Então já estamos começando emocionada, mas vamos respirar. Um prazer estar aqui, né? O meu primeiro podcast. Eu fiquei muito honrada pelo convite. Eu falei, gente, mas eu no podcast? Como assim? Então, muito, muito obrigada. Estou muito honrada e feliz de estar aqui com vocês também. Você, e porque ela foi muito solicitada Muito para poder. solicitada. As pessoas falavam, chama a Cíntia. É mesmo, A Cíntia tem uma Sim, história muito verdade. incrível. E a gente ficava assim, calma, gente. É porque, tipo assim, a gente entendia essa questão da sua agenda, mas aí, gente, calma, a gente vai trazer ela. Mas as pessoas perturbou tanto. A gente traz logo. Aí a gente falou, calma, a gente vai trazer. Aí E fora a gente responsabilidade que a gente tá tendo, né? A gente tá Demais. falando com uma grande comunicadora do estado do Tocantins. imagina. E a gente, assim, entrevistar uma comunicadora desse porte, desse calibre, desse tamanho, é uma é responsabilidade uma grande. responsabilidade grande. E o primeiro podcast dela, tá? O primeiro, estreando com vocês. Imagina, vocês são maravilhosos. Vai ser maravilhoso, tenho certeza. E olha, e a gente já vai começar assim. Daniel, vou te dar as honras, porque aqui quem inicia o babado é ele, viu, Cíntia? Bora lá. Cíntia Miranda, né? Cíntia, hoje a gente sabe que você é uma jornalista, você é uma apresentadora, você é uma esposa, uma mãe dedicada, mas a gente quer saber a pergunta inicial que a gente sempre faz. Raiz. Da onde que veio Cíntia Miranda? Nasceu aonde? Pai, mãe? Conta um pouquinho pra gente. Ai, gente, vamos lá. Eu sou tocantinense mesmo. Uhum. Sou lá de Araguaína, da região norte aqui do Caramba! estado, né? Nasci lá e eu brinco que eu sou tocantinense, mas eu sou maranhense também. Tenho sangue maranhense. Nasci lá? Não. Mas é o pai ou a mãe? Os dois. Hum. Meu pai e minha mãe são maranhenses, são da mesma cidade, chama Carolina, no Maranhão. Que Uhum. faz ali divisa, né, com Tocantins. Atravessou Filadélfia, atravessou o Rio Tocantins, está em Carolina. E aí, então, como eu tenho essa raiz do Maranhão também, então é o misto. No meu coração tem os dois estados. Tocantins e Maranhão. Tocantins e Maranhão. Nasci lá em Araguaína. Sou de 94, já dando datas, idade. Spoilerzinho aí do 30. Faz as contas aí. Faz as Quem contas, gente. quiser. Acabei de sair da casa dos 20. Vem por ali, Vem por ali. E aí, morei lá a vida inteira. A gente chegou a morar aqui em Palmas, eu, meus pais, meus irmãos, acho que por 2 anos só. Na época, meu pai teve um trabalho aqui. E aí, a gente morou esse período aqui, mas voltamos para Araguaína. E aí, então, a minha vida inteira lá, escola, tudo, família. E eu só vim para Palmas quando eu passei no vestibular para cursar jornalismo. E como que foi essa questão da sua infância em Araguaína? Você tem alguns irmãos, né, que a gente deu uma stalkeada. Tenho. Você tem alguns irmãos. Como que foi a vivência? Vocês vieram de uma família mais, como se diz, que tinha umas dificuldades na vida financeira? Ou foi uma família já que já veio estabilizada no mundo financeiro, já chegou arrasando? Os Ó, perrengues. Os perrengues. tá? Teve perrengues, não chegamos arrasando. Meu pai e minha mãe batalharam muito, muito. A gente teve
altos e baixos, assim, eu tenho muito essa lembrança da infância, mas graças a Deus nunca faltou nada. Eu tenho uma lembrança muito boa da infância. Eu tenho 2 irmãos, o Micael e a Catiele. Micael é o meu irmão mais velho e a Catiele é a do meio e eu sou a caçulinha. Vim ali de brinde, meus pais já estavam super tranquilos, satisfeitos com um casalzinho de filhos, todo mundo sonha com um casal. Aí, 7 anos depois do mais velho, lá se vem Caraca. Cíntia. Opa, tô grávida, minha mãe. Do nada. Do nada uma gravidez. E aí eu vim, a caçulinha dos 3, então nós somos 3 filhos. Nós crescemos muito unidos, assim, como eles são um pouco mais velhos que eu, então na infância eu sentia que eles cuidavam mais, né? Uhum. Mas brincava muito, eu tenho muita lembrança com meu irmão, por exemplo, referência de jogar videogame, filme de ação, ouvir rock, tudo isso veio do meu irmão. Eu tenho muita lembrança disso com ele. E a minha irmã, a proximidade veio quando a gente foi chegando na adolescência. Tem jeito, né? Mulher se Se une, conecta. aí a gente começou a sair juntas. As fases, né? As Começa fases, as né? dificuldades, a transformação, né? de Vai tudo. ficando muito próxima, né? Então, assim, eu digo que hoje a minha irmã é minha melhor amiga. A gente compartilha tudo, tudo, tudo. Nós somos, assim, muito unidas. Teve a fase de, só vai sair se levar a Cíntia. Não, mãe, essa menina chata. Droga, acontece, A gente, caçula que isso. fofoca tudo. Se não tiver, tem alguma coisa errada, né? Faz parte. Briga, faz parte. A Rosane tem pouquinho irmã, né? A gente somos 10, na verdade. Eu sou a caçula. Então, eu entendo da parte de fofoqueira, só vai sair se levar mais. Não. Aham. É A sobre. gente passou por tudo isso, mas aí foi chegando na adolescência, foi ficando super tranquilo, assim, construímos uma amizade muito boa. Também tenho uma ótima relação com meu irmão, graças a Deus, assim, nós 3 como irmãos, a gente tem uma ótima relação. O contato maior é com a mulher, não tem jeito, com a minha irmã, né? Mas eles Sempre. seguem morando em Araguaína? Todo mundo segue morando em Araguaína. Até eu já estava na faculdade quando os meus pais divorciaram. Uhum. Então, hoje meu pai mora aqui, né? Tá mais pertinho de mim. A minha Ah. mãe continua em Araguaína, os meus irmãos. Tenho sobrinhas. Meu irmão mais velho tem uma de 7, já fez 8. Eu sempre perco as contas, a Isabelle. E aí, a minha irmã também tem uma filha, a Eloá, de 3 aninhos. Né? Já vai fazer 4 anos, como o tempo voa. Passa rápido, minha amiga. Passa muito rápido. Então, tem minha família lá ainda, até hoje. E como que foi essa sua vinda pra Palmas? Do nada é Palmas. E por que Palmas? Menina, eu escolhi fazer jornalismo, né? Uhum. Como toda criança, eu tive fase de querer várias profissões. Uhum. Já quis ser médica. Aí teve aí passou. Médica não, passou. E aí, na época da escola, eu acho que no ensino médio, pouquinho antes de entrar no ensino médio, eu comecei a fazer teatro na escola. Vão quero ser começar as atriz. revelações. Comecei a fazer teatro e aí me apaixonei pelo teatro. Falei, vou ser atriz, vou embora pro Rio de Janeiro, aquela coisa. Tá vendo? Vou fazer teste pra malhação. Eu sei, menina. Peraí, você vai continuar. Eu sabia que tinha uma ligação aí, pelo menos de pensamento. Vamos lá, vai. Depois eu vou falar o porquê. Tá bom. E aí vou fazer teste pra malhação, não sei o que, beleza. Quero ser atriz. E foi. Fazendo teatro. Aí tem um tio meu, um dos irmãos da minha mãe. Minha mãe também tem 10 irmãos, família enorme. Aí um dos meus tios mora em Belém. Falou assim, tia, aqui tem artes cênicas. Então, você pode cursar artes cênicas. Falei, show, é pra Belém que eu vou embora. Tem ali um apoio e tal. O plano perfeito na cabeça. Aí, aquela história de retorno financeiro. Ai, mas atriz não dá dinheiro. Como é que você vai se sustentar sendo atriz? E tal. Falei, quer saber? Eu sempre gostei muito. Meu pai assinava Veja. As páginas amarelas de entrevista, eu amava. E Jornal Tocantins também. Meu pai sempre gostou de comunicação. Ele é um amante da comunicação também. E aí, isso eu puxei muito dele. Gostava, assistia muito Globo Esporte, confesso. E Jogo Aberto da Band também. Confesso. Assistia muito. E aí, eu falei, apresentadora também deve ser legal, hein? E aí, foi onde eu falei, se eu fizer primeiro jornalismo... Não descartei a ideia de ser atriz na época. Se eu fizer primeiro jornalismo, que é uma profissão que você tem mais onde trabalhar, eu vou ter renda. Aí depois eu vou ser atriz, né? Ganho um dinheirinho ali, depois você tenta ser atriz e tal. Pra manter o sonho, né? Pra manter o sonho ali no coração. Aí foi assim que eu decidi
cursar jornalismo. Mas eu acho que foi entrando tanto na cabeça que eu esqueci completamente que um dia eu quis ser atriz. Passou, e aí eu foquei no curso de jornalismo aqui, onde tinha Gurupi, na Unirg, e aqui em Palmas, na UFT. Aqui em Palmas eu já tinha um primo morando aqui, e aí, pra família, pra não deixar eu vir embora sozinha, falou, não, então escolhe Palmas, né? Que aí você tem pelo menos alguém lá e tal. E você tinha quantos anos na época? Quando eu passei no vestibular, 17 anos. Caraca. 17 anos. Mas quando eu vim, eu já tava com 18. Foi aquele vestibular de meio de ano. Sim. E aí eu faço aniversário em julho, virou, eu cheguei aqui já com 18. A mais novinha da turma. A mais novinha. E ainda peguei greve da UFT, né? Então eu passei no vestibular, aí a UFT tava em greve, as aulas começaram em dezembro. Caraca. Mas voltando. Aí foi onde eu escolhi fazer jornalismo e passei no vestibular aqui da UFT e vim embora em dezembro de 2012. Se encontrou no jornalismo. Me encontrei no jornalismo. E ama o jornalismo. Amo, sou E depois, apaixonada. quando que você entrou para esse lado da TV? Foi a época do estágio? Como é que foi Foi isso? a época do estágio. Eu vim, e aí, falando do curso de jornalismo, né, sempre tinha aquele mito. E o terceiro período é a época que ou você desiste, ou você segue o baile. Falei, gente, graças a Deus, eu não tive vontade de desistir do curso de jornalismo. Foram passando os períodos e eu fui me apaixonando mais, Que bom. entendendo que tinham muitas áreas, porque eu também fui daquelas que entrei no curso achando que só existia televisão. Mas aí... Pode beber água se quiser. Obrigada. Um pigarro aqui na Aqui garganta. a gente, enquanto viver isso, a assim gente mesmo, joga minha pra filha. gente e vai falando, né? E aí, tá gostando? Gente, se eu for resumindo muito a história, vocês podem pedir pra eu voltar, Não, tá? a gente pode deixar. Pode ficar à vontade. E aí... Mas como você falou, eu me encontrei no jornalismo mesmo. Na época de estágio, eu concorri a uma vaga no Globoesporte.com, no grupo Jamie Câmara, né? E aí já era a minha paixão. Eu ainda visava formar, ir pro Rio, porque era ali o meu foco, era trabalhar com jornalismo esportivo. Era minha paixão, assim. É mesmo? E aí tinha esse sonho, né? Não tem cara. Mas ele tá... Deixa eu te falar, por que ele tá falando isso, Cíntia? Porque quando a gente veio pra Palmas, isso depois eu morei 5 anos no Rio. E eu fui pro Rio de Janeiro porque eu sonhava em trabalhar na área do jornalismo, de ser repórter na área do esporte. Olha, E o que Daniel, legal. quando eu voltei pra cá, o Daniel falou que quando te via nas ruas, nas matérias, ele falou que lembrava muito eu. Porque ela tinha o desejo e o De sonho fazer de isso. ser repórter. Aham. E aí, quando eu via você, porque você tem característica novinha, você é uma mãe, mas você é toda... Então, é bem parecida, Bem né? parecido o Assim, perfil, o né? perfil. Aí... E eu ficava assim, caramba, eu vejo a Rosiane assim um dia. Então, por isso que eu tô falando que tem essa Não, ligação. tem essa ligação. E essa mesmo. mesma coisa assim, caraca, eu vou pro Rio de Janeiro, eu vou vencer, eu vou fazer, vai acontecer. E ela foi desse jeito também. E fui com 19 anos pro Rio. Caramba, muito Fui novinha. Muito nova, cara. E já tentar a comunicação. Sim, mas é porque eu queria fazer a faculdade, né? Então, depois que eu consegui a bolsa na faculdade, porque não tinha condição Você de fez pagar, lá? Fiz lá, mas não formei. Que aí eu tive Não que... terminou. não terminei. Eu tranquei, vim pra Palmas. E acabou que surgiu alguns imprevistos, porque a bolsa do ProUni, que era 100%, não aceitava de privada pra federal. Pra federal. Não. E aí, eu tinha que arrumar outra faculdade que fosse privada e que tivesse presencial jornalismo. E não tinha nenhuma faculdade aqui de jornalismo em Palmas. E nem presencial, só tinha online. E aí eles não aceitaram. Aí eu tinha que pegar um curso que fosse da mesma área da comunicação. Aí foi onde eu escolhi marketing e que no meio do percurso eu me apaixonei. E tá tudo ali, né, gente? Tudo é comunicação. Não tem jeito. Tudo é E comunicação. voltando a você, né? Tá vendo Não, como é? mas eu já Cara, fiquei- jornalista é fogo, Jornalista- cara. Aí já Não vai pode ver uma perguntando. oportunidade que ela já joga a pergunta. E você se interessou por... tá vendo? Aí você foi trabalhar na TV em Anguera. na área Aí do foi, esporte. na época eu passei no estágio, né? Era processo seletivo, no estágio pro Globoesporte.com, pro site. Na época, inclusive, o coordenador,
tinha sido meu professor na faculdade no primeiro período. Caraca, E essa questão que você falando de faculdade privada e tal, foi outro quesito. Tinha que ser federal, porque assim, meus pais não tinham condição de, além de me sustentar em outra cidade, que já foi muito duro, ainda pagar uma faculdade, né? Então tinha que ser federal, ainda bem que aqui só tinha na federal mesmo, graças a Deus deu certo. E aí nossa, pra mim, gente, parecia que eu tava chegando lá na Globo Rio, sabe? Imagina. Só de estagiar no Globoesporte.com, mesmo sendo Tocantins, ali eu me realizei. Mas Me Tu não realizei. Tu não sentiu medo, não? Ah, com De certeza. vir pra cá? Como é De que... vir pra cá, não. Nenhum? Acredita? Nenhum. Porque eu tinha muita vontade, né? Eu vou embora e tal. Por fora. Você não conseguia Por olhar... fora, mas por dentro, você, em casa, quando tava sozinha, você chorava? No dia, quem veio me trazer foi minha mãe. Na época eu fiquei na casa dos compadres dos meus pais, né? Eles não tiveram coragem de me jogar de cara só com meu primo numa kitnet. A gente cresceu juntos, somos assim, Gente, irmãos. a história é muito parecida. Bate, Muito parecida. Aí falou, não, acolhe ela aí e tal, só algumas semanas. E eles me acolheram como pai, sou muito grata a eles. E aí, vim morar com eles. Quando a minha mãe... Aí ela veio me deixar, né? Aí ela foi embora de madrugada. Eu lembro que no ônibus, assim, da madrugada, aí ela me deu um beijo e tal. Gente, quando minha mãe saiu, eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Eu falei, ai, meu Deus, agora eu tô sozinha. Caiu a ficha, assim, Caiu né? a ficha. Caiu na real. Mas eu acredito que Deus faz as coisas muito no tempo certo, como tem que ser feito. Porque, inclusive, o vestibular que eu passei não foi o primeiro. Eu fiz um em dezembro, concluindo o ensino médio e não passei. O curso de jornalismo na UFT, ele era, eu não sei se continua assim, mas era um vestibular para a turma da noite, o vestibular seguinte para a turma da manhã. Esse que eu não passei era para a turma da noite. A aula começa às 7, termina 10 da noite, não passei. O seguinte era para a turma da manhã. Eu falei, Deus é muito perfeito. Porque imagina uma adolescente sozinha, pegando ônibus, indo e voltando à noite, sozinha da faculdade. Ainda mais ali que é bem estranho, né? Era uma área muito mais isolada, assim. Hoje já tá bem, né? Mas era muito Movimentada, isolado, era muito escuro. Então, assim, eu lembro de agradecer exatamente isso na época. Eu falei, Deus tem um tempo perfeito pra tudo. Então, era pra eu passar nesse vestibular e deu tudo certo, era de manhã. Mas aí, voltando, né, pro Globo Esporte. E aí, eu passei e tal, e esse meu professor, tenho muita gratidão a ele, Fabrício Soveral. Ele era o coordenador na época. E aí ele, não, vem, tem umas coisinhas ainda pra ajustar, você não tá perfeita ainda, mas vai dar certo, né? Eu sei que você vai conseguir. Tem força de vontade. Tem força de vontade, tem potencial, então vai dar certo. E ali eu comecei a minha carreira em veículo de comunicação, começou ali, no estágio. Eu tava na metade do curso, se eu não me engano, quarto período por ali. E aí só escrevendo, mas já ia pra rua com a equipe de TV, quando tinha pauta externa, acompanhei muito o treino do Palmas na época no CT deles, jogos, fim de semana, ia pro Newton Santos, aquilo ali pra mim eu tava vivendo... Realizada, né? Não, realizada, eu fazia tempo real dos jogos, sabe, que ia subindo, agora o jogo, agora intervalo, e foi falta, e fulano fez gol, e é pênalti, não, eu tava assim, maravilhada. Nossa, eu não... Nunca Você chegou nas suas pesquisas que você faz, você chegou a pegar esse feeling? Não sabia. Não sabia, agora foi uma descoberta pra mim. Vou te falar, também. a produção não conseguiu encontrar Não conseguiu, nada relacionado a essa paixão dela pelo esporte. Menina, eu até vi uns memes que ela fazia nas redes sociais, que era tipo assim, ela tipo dublando, tipo assim, vamos assistir o jogo comigo hoje e tal. É tipo até um memezinho, que você fez a musiquinha e tal. Mas você não vai dormir no decorrer do jogo, que não sei o quê. Corta para. Então, assim, eu sabia que existia alguma coisa, mas eu não sabia que também existia essa sua paixão pela comunicação e na área do esporte. Na área do esporte. Era o meu maior sonho, assim. Consegui realizar em parte, né? Eu vivi bastante, foi quase 2 anos de Globoesporte.com. Trabalhando nesse mundo. E eu fui karateca também, então essa parte da luta eu
Tá Essa parte eu não vendo? achei também. Não. A produção falhou. Acho que tá lá muito embaixo, assim, no É. Instagram. Não, mas eu fui até o final. É mesmo? Fui, eu não vi. Eu acho que Será passou que não tava no desapercebido. Facebook? É, pode Pena ser. que não tem o Orkut, né? Pena que não tem mais. Eu fiz karatê 11 anos e ainda eu tinha essa paixão também pela luta, então cobri bastante luta aqui. Porque infelizmente a gente não tem muita coisa de esporte, né? Sim. Uhum. E até acredito que falta mais, porque a gente tem atletas bons Tem. que vão pra fora, enfim. É verdade. A gente acompanhava muito. Teve a fase Felipe Fraga, né? Que também estava super bem, correndo. Então a gente teve atletas disputando nacional. Foi uma fase bem legal. Tinha uma galera da canoagem aqui em Porto Nacional que competia bem, ia bem nas competições nacionais. Na época eles treinavam ali no Parque Sesamar. Então consegui viver Caraca. muita coisa legal, assim, nessa parte do Legal. jornalismo esportivo. E tinha muito a ver comigo, assim, com o que eu gostava, de ser mais dinâmico, né? Do que aquele jornalismo sério que eu rápido, fui né? encarar depois. Não que o esporte não seja sério, mas eu digo assim, Sim. coisas mais Você pesadas. é mais solto, né? É mais solto, até o seu texto é mais solto. Sim. Você tem mais liberdade de brincar ali quando você escreve. E aí começou ali. Vivi muito bem, assim. Foi uma fase que eu guardo no coração com muito carinho. E qual foi dessa fase de 2 anos que você ficou no esporte? Qual que foi a que mais te marcou, que você fala, cara, essa aqui eu vou levar pra minha vida toda? Não que as outras não sejam Aham. importantes, né? Não, sem dúvida, Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Sério? O primeiro Jogos Mundiais dos Povos Indígenas foi aqui em Palmas. Sim. Caramba. E aí foi uma cobertura de... Eu até me arrepio de falar. Foi uma cobertura que veio de jornalistas do mundo inteiro, né? Atletas do mundo inteiro. E foi uma experiência, assim, que eu guardo... Marcou, com certeza. Marcou demais. Uma época que eu conheci outras culturas, povos indígenas de várias partes do mundo. E Massa. atletas, e equipes de televisão, e gente falando outras línguas. E eu falei, caramba, estagiário podendo viver isso aqui é um presente. Sim. Que você leva pro resto da vida. Meu Caramba, Deus, muito que legal. Top. Eu nem sabia. Quando foi que aconteceu essa época? 2000 e... Acho que foi 2015, se eu não tô enganada. Nossa, então você tem quanto tempo de profissão? Desde quando ela se formou? Não, 18 Antes, 18, desde 24. os... Nossa, tem que contar nos A dedos. gente sempre... Jornalista Ó, a não sabe mesma- contar, Ó, gente. Aconteceu 10 a anos. mesma coisa com a... Oh, meu Deus, esqueci o nome dela agora. Hein, Daniel? Que a repórter também... Esqueci o nome dela agora. Tava aqui com a gente? Sim, A Shayla? a Shayla. A Shayla, tu perguntava gente. Não, a gente não número sabe pra fazer ela. conta. Ei, mas... Ué, desde Foi. os seus 20 anos. Desde os 20 anos. Que ela começou a estagiar, entrou na faculdade com 18? Na metade eu comecei. Metade, Já tem é. quase uns 10 anos de carreira, é verdade. Caramba. Meu É muito. Deus, Quem vê é assim, muito né? tempo. Com 10 anos de 10 carreira. anos. A pessoa começa a contar, menina, peraí, o tempo não passa pra ela. Eu tenho- Depois tu me dá um pouco da água que tu tá tomando. Mas olha quem fala, gente! Uma A gente Da menininha! mesma idade. Da mesma idade. Mas, Legal. Cíntia, e aí você teve... Aí você se formou, né? Aí me formei em 2016. E aí foi na época que eu saí, né? Porque acabou o estágio bem na época que eu me formei. Uhum. E aí fui pro mundo. Não Daí teve eles não quiseram te recontratar na... Na época não tinha onde me Ah, contratar. tá. Entendi. Né? A gente, na época, eu lembro que o coordenador ainda tentou, vamos tentar aqui na produção, né? Pra ver se encaixa. Ele falou, não, mas não tinha vaga onde me efetivar. Uhum. E aí eu tive que sair. E outra grande oportunidade que eu tive lá também, foi o meu primeiro contato com o vídeo, também foi nesse estágio. Eu fiz o G1 em 1 minuto. Vocês lembram do G1 em 1 minuto? Sim. E aí, na mesma época, ainda como estagiária, Até hoje tem, né? até hoje tem, né? Até hoje tem. Aí eu fiz o G1 1 minuto, acho que por 1 ano e meio, por aí. E pra mim foi o auge, o que era no estado inteiro, né? Sim. Que passava e que tal. massa. Foi o primeiro contato com o vídeo ali. Comecei ali. Mas então você começou apresentando? Ou você já fez uma reportagem? Já, Não, assim. de texto, né? Mas eu nunca tinha feito reportagem de Na televisão. rua, Não. nunca. Aí eu comecei. Era uma apresentação, uma mini apresentação, né? Que massa. Comecei E o ao ali. vivo? Falam que o ao vivo é o que marca o repórter, né? Você lembra do teu primeiro ao vivo? Gente,
Foi na época do estágio, não? Não, foi já na Record. Já mais formada. Caraca, ela ficou um tempão Mas aí, assim. depois que tu saiu de lá, tu trabalhou em outro lugar, não? Já foi direto pra Record? Não, aí eu trabalhei. Na época, assim que eu saí de lá, o Beto Naves também tinha sido apresentador do Globo Esporte, então a gente tinha trabalhado juntos no grupo, mas ele também já tinha saído e ele abriu uma empresa de comunicação, chamava Agência do Esporte. Então, quando eu saí de lá, eu continuei trabalhando com jornalismo esportivo. Massa. E aí, na época, era site também. Aí tinha página do Facebook, ainda usava muito Facebook, Aham. né? Tô me sentindo tão velha agora. Faz parte. Uma senhora. Uma senhora. Uma jovem senhora. Uma jovem senhora. E aí tinha página no Facebook. E aí os meus primeiros VTs mesmo, reportagem off, passagem, tarará, foi lá. Que a gente fazia pra ir pra página do Facebook. Uhum. Entrar ao vivo também foi lá. Ele fazia muitos eventos, fez evento de luta, e aí eu lembro que teve um evento de hambúrguer na Praia da Graciosa, nada a ver. Cara, Nada a ver um evento de hambúrguer, mas tinha transmissão ao vivo, com entrevista e tal. E aí lá eu fiz, agora você perguntando, Aham. foi a minha primeira transmissão ao vivo, falando ao vivo ali, como apresentadora, digamos assim, Uhum. né? O meu primeiro contato ao vivo ali numa transmissão foi lá, foi nessa Deu Foi, certo. isso que eu ia perguntar. Foi Né? confortável pelo fato de você estar falando algo que você já dominava, que era o esporte? Aham. Ou foi assim, tenso? mas foi tenso, porque ela tava falando de Não, hambúrguer. era de hambúrguer. Ah, era de hambúrguer. Na Praia da Eu tô Graciosa. pensando que era um... É porque é a uma mesma- Opa, agência, gente, perdão. a Não, agência tranquilo. geralmente presta serviço em tudo quanto é lugar, Exatamente, era uma agência que... uma agência. Ele Ah, sempre gostou, né, de entendi. fazer muitos eventos, Entendi, de entendi. inovar, trazer novidade. Sim. E aí ele fez esse evento de hambúrguer lá na Graciosa, e aí tinha essa transmissão. Confesso que eu não lembro muito claro, assim, na minha Aham. mente, a sensação na época, né? Provavelmente deu um nervosinho. Só sabe Mas que só foi, né? foi, só lembro que foi. Então, se a Cíntia não fosse repórter, Seria atriz, filho. Provavelmente Deixa atriz. Atriz? Provavelmente atriz. mas essa ligação assim com o esporte que você tem, você exerceu o esporte não, só narrar ou comentar o jornalismo. Jogou. O máximo que eu fiz foi karatê, Ah, né? Que ela até ficou surpresa. Eu fiz Chocada. karatê, comecei na 5ª série, fui até o 3º ano. Aí quando eu vim pra cá, eu ainda fiz na UFT, foi onde eu ainda peguei a última faixa que eu consegui pegar, que foi a faixa roxa. Uhum. Aí, com a rotina e tal, já trabalhando, eu já tinha formado, eu ainda frequentava o UFT para fazer o karatê, né? Mas aí foi isso. Nunca fui uma atleta de alta performance. Nunca foi convocada meio- pelo Flamengo. Nunca fui- São Paulo. Não. Nem desses Nunca foi a times. intenção dela, esses movimentos. Medalhas. Não, nunca foi. Jogar em Paris? Não, ainda não. Não, ainda não, gente. Não cheguei nesse nível. Que legal. Cíntia, e a caminhada depois? Aí, Como que Ai. surgiu essa oportunidade para ir pra Record? pra ir pra Record. Porque foi Inclusive, depois de lá, da agência, Foi né? exatamente. E aí a agência acabou fechando. Falei, e agora? Aí fui pro jornal impresso, O dia. no primeira página. Aí fui pro jornal impresso, trabalhei no primeira página. Enquanto eu estava no primeira página, lembra desses primeiros VTs que eu falei que fazia, Sim. que ia pro Facebook? Sim. O Thiago, que também era repórter da Record, continua sendo um grande amigo. Inclusive, ele mandou mensagem já querendo saber quando que ia passar. Ele, se você não falar de mim... Ah, que bom que teve a Mas, ó, oportunidade. Thiago surgiu de forma natural. Nada forçado, sem pressão. Sem pressão. Mas foi ele mesmo. Ele via... A gente se seguia no Facebook, porque a gente tinha uma amiga em comum, a Savik, né? Que era produtora da Anhanguera na época. Uhum. E aí, a gente se seguia ali, né? Jornalista e tal. E ele viu esses meus VTs, na época, pro Agência do Esporte. Falou, acho que essa menina dá conta. Uhum. E aí, ele mostrou pra Luana, na época era coordenadora lá na Record. Vamos chamar essa menina aqui? Tinha vaga de repórter na Record. Uhum. Vamos chamar essa menina aqui? Acho que ela dá conta. Aí fui, eu lembro a Luana tava grávida, gente, da Manuela, a filhinha caçula dela. Isso há quantos anos atrás? 2018, isso. 2018.
Aí, já pra não fazer conta, né? Já sei. Vocês que lutem aí. Vocês que lutem quantos anos, gente? Contem no dedinho. 6 E aí anos. foi. Aí a Luana me chamou, opa, posso te chamar? Eu falei, claro, ele me mandou mensagem, né? Falou, oi, sou o Thiago e tal. Então, eu vi seu vídeo, você tem interesse? Eu falei, mas é claro, óbvio. Vim aqui amanhã, meio-dia, lembro como se fosse hoje. Falei, vou. Aí era no meu horário de almoço, a ética profissional. Meu horário de almoço. Eu no meu emprego. Meu horário de almoço do outro emprego, fui lá. Aí ela, não sei o quê, é isso e isso. E aí, você quer? Falei, uai, assim? Quero! Não, então, ó, esses são os documentos que você precisa trazer, você já começa amanhã de manhã. Eu falei, hã? E foi assim, gente, Luana, beijo, te amo. A gente trabalha juntos até hoje. E assim foi. Aí eu cheguei no meu outro emprego, ainda mantive, continuei ainda no Primeira Página por mais 2 anos, se eu não me engano. E aí eu falei, olha, posso conciliar, surgiu essa oportunidade, eu tenho muita vontade de ir pra televisão e tal. Falou, vai, beleza. E aí fiquei conciliando os 2 empregos. Jornalista, gente, vocês vão ver, todo jornalista tem 2 empregos, pelo menos. Todos. E que nem você disse no início que você queria ir pro jornalismo Pra ter para ali poder recurso. recurso. Quando você falou isso, eu falei assim, lá na frente eu vou perguntar pra ela se Mal realmente sabia. eu poderia estar sendo atriz hoje Era. lá. Brilhando aí como Fernanda Torres. Ganhando Globo de Ouro. Mas aí você ficou esse tempo na Record, né? E aí comecei, e gente, meu começo na Record, assim, acho que Luana confiou muito em mim, porque cheguei no dia seguinte pra trabalhar, eu lembro como se fosse hoje, fui na terça-feira, meio-dia, na quarta-feira de manhã, já cheguei, comecei, falou aqui, me entregou a pauta. Pra quem não é do meio, gente, pauta é onde tem tudo que você vai fazer da matéria. O local da entrevista, o nome do entrevistado, o assunto, qual que é a proposta. E era uma bronca, que a gente chama de bronca, de mato alto. Esse mato Palmas. alto é... Comecei assim. E eu que vinha do jornalismo esportivo, falei, cara, como é que é lidar com comunidade? É outra pegada completamente diferente. Então, foi onde eu tive que mudar o meu texto. Porque na agência também era jornalismo esportivo. Aí eu estava começando no Primeira Página, que abordava geral, né? Política, serviço, enfim. Então, eu estava aprendendo a lidar, tem que mudar o texto, não tem jeito, tem que mudar a forma de falar. Pode Minha chegar. primeira Chegou pauta... agora o mato vai vir. Não dá pra brincar e tal. E aí foi, meu primeiro VT, minha primeira matéria foi uma bronca de Mato Alto, eu lembro que na região sul de Palmas. Mas foi assim, vai lá, faz. E fui e fiz. Paulo Carneiro também, que é um grande amigo que eu guardo no coração. Ele apresentava o Balanço Geral na época. E aí ele me ajudou muito, todos ali me ajudaram muito, assim. O Paulo de ir na cabine e falar, olha, você grava off assim, assim, assado. Eu entregava meu texto pra ele, falei, é por aí? Ele, é por aí, vamos lá, ajustando, a Luana. Todo mundo me ajudou muito, assim. Os cinegrafistas que passaram por mim, assim, que foram minha escola, Passonda, o Salomão, que já tá... Salomão, vai aposentar, vai descansar, Salomão. Salomão, Mairon, Fernando, todos, assim, de carreira já, né, super experientes, e eles me ajudaram muito, muito, assim. Eu tive a graça e a bênção de ter colegas de profissão que foram muito generosos comigo, me ensinaram muito, assim, me formaram quem eu sou hoje. Caramba. Topa. E olha, que topa. Que top! Isso aí, mas é assim mesmo, gente. O ao vivo é assim, é desse jeito, né, desse gente? E falando em ao vivo, qual que foi o seu ao vivo em entrada, primeiro, nacional, que mais te marcou? Porque você já fez muitas entradas, Já né? fiz entrada nacional, já fiz. Ai, meu Deus, deixa eu lembrar. É porque são muitas, E gente. geralmente, muita vindo gente. daqui, é sempre notícia ruim, né? Ou uma Ruim. tragédia policial. Eu lembro de um caso foi um caso de feminicídio, assim, que a gente fez, mandou tanto material gravado, quanto teve ao vivo também.
Mas, e a gente treme um pouquinho. Aí, ao vivo nacional, aí treme um pouquinho na base. Treme, né? Treme Muito um mais pouquinho do na que base. estado, né? No É, estado. muito mais. Você fica com medo de errar o nome do apresentador ao vivo. É uma Mas- chancela ali pro repórter, né? É. Ele entende que a visibilidade dele aumenta. Não tem Vai ter jeito. pessoas Responsabilidade imensa. que Responsabilidade muito grande. além de passar a informação correta, tem a questão de pessoas da área vai estar te avaliando também, querendo ou não. Até tem- gravado, até quando é pra mandar VT pro Nacional, você fica assim, com Pode medo, falar. né, da avaliação. Geralmente manda, porque a gente chama de rede, né? Manda pra rede aprovar o texto antes de gravar e tudo. É tudo. Mas E qual foi o maior perrengue? Teve, eu acho que Gente, não, Daniel. Era Não, muito não. experiente. Tudo deu tudo super certo, sempre. gente, tem um ao vivo que esse eu nunca esqueço, que foi local mesmo. Aham. Me deu Cara. um branco, porque já tava numa fase que eu já tava assim me achando. Falei, não preciso mais ler ao vivo, né, gente? Pra Não, quê? assim, Guardei o celular no bolso de trás da calça, entrei ao vivo, falei, é isso e aquilo. E aí um branco. Mas um branco daquele que não Tipo vem, assim, não veio, nada. não lembrei. Aí o que eu fiz? Como que eu entreguei pro apresentador? E é isso. Encerrei. Eu falei, meu Deus. Mas você não conseguiu nem transmitir a notícia? Não, aí o que eu lembrava, eu falei e tal. Uma Aí parte. no meio da notícia me deu um branco Meu Deus. do que eu tinha a mais pra falar. Aham. E eu não consegui nem entregar bonitinho, sabe? Eu falei, e é isso. E calei, eu falei. Aí quando saiu, eu falei, meu Deus, que vergonha, gente. O Thiago vai lembrar disso, que ele tava vendo na hora. Gente, que vergonha. Esse eu nunca esqueci dessa vergonha de. Cíntia, mas ó, isso do acontece branco. muito com a gente, que é da área do jornalismo, que é literalmente isso. Você vai vendo no automático. No SBT, eu cheguei a fazer 4 links. Eu cheguei a fazer até 5, de entradas ao vivo. Cara, Seguidos ali, né? seguidos. Quando foi no último, a minha mente, cara, literalmente, é o branco. Eu não lembrava de nada. Eu lendo, e na hora de falar, sem o texto, cara, não rolava. É, né? Eu simplesmente, na hora que eu entrei ao vivo, simplesmente eu fiquei muda e o Léo falando, e aí o Adiel falando, o que tá acontecendo? Fala, e o seu Wesley falando, fala, a gente tá te ouvindo. E eu assim, ó, caladinha, parada. Aí o Léo Aí a Andressa, na época que era a produção, e ela, o que eu falei, cara, simplesmente, eu tô com a mente, assim, numa exaustão tão grande, que eu não lembro mais de nada. E ela, não, vamos entrar de novo. Eu falei, Andressa, não rola. Não consigo. Eu não consigo, já foram 4, já tinha feito 3 matérias durante o dia, 4 entradas. Eu falei, cara, não rola. Gente, tem Gente, dia que é muito cheio, que você sim. faz muita coisa que não dá. E geralmente esse ao vivo era meio-dia, depois que eu já tinha ido pra rua fazer matéria e tal. E aí depois mudou, né? Minha rotina lá era entrar ao vivo primeiro, eu entrava às 7 da manhã. E aí fazia ao vivo 2, 3 pro Balanço Geral amanhã, e aí depois ia pra rua fazer as pautas. Aí tava com a cabeça mais fresquinha e tal, né? Mas meio-dia Tu já passou algo tenso também nessa área da reportagem? Tipo assim, uma perseguição, coisa que envolve bandido, essas coisas assim? tanto na política? já. Sério? Já. Perseguição não, mas Ameaça? uma situação tensa foi no meu primeiro ano lá. Foi do caso da professora Daniele, né, que foi morta aqui em Palmas. E na época o suspeito estava na casa onde aconteceu o crime. A gente recebeu essa informação, né? Não lembro bem se ele já tinha sido preso e liberado, mas ele estava na mesma casa onde aconteceu o crime. Falou, vamos lá. Falei, então vamos lá. E aí, gente, fui aquela velha passagem que você vai bater na porta. Eu bati na porta e ele abriu a porta. Misericórdia. Aí eu Tava preparado para esse rolê. falei, caramba, Caraca. não tava preparada. Porque na época, o suspeito, você fica com aquela tensão, não tem jeito, né? E aí ele abriu a porta, mas falei com ele e tal, tarará. Fechou, voltei, com toda a naturalidade do mundo, que na frente das câmeras a gente finge que tá tudo bem, né? Aham. Quando desligou, falei, nossa
Nossa senhora. Que Falei, gente, loucura. vocês não sabem o que aconteceu. Aí eu mandei mensagem no grupo lá. Eu falei, isso pra mim foi um dos momentos mais tensos. E um dos mais difíceis foi eu lembro de uma semana aqui em Palmas que teve uma sequência de casos de abuso sexual. Ah, E eu fui conversar com o delegado em um desses casos. E ele me trouxe o caso com muitos detalhes. Caraca. Eu ouvindo aquilo e tal, e ele me contando, assim, bárbaro. Uhum, As coisas que a gente acaba vivendo, né? uhum. Quando eu saí da delegacia, eu entrei no carro e simplesmente desabei em choro. Imagina. Assim, foi aquela carga que, às vezes, no dia a dia, eu sempre falo, o pessoal pergunta, mas quando é acidente, a gente vê corpo ensanguentado, a gente vê, né, enfim, homicídio, a gente vê de tudo na rua, tudo. Uhum. E na hora da adrenalina, você vai lá, faz, como se fosse algo muito natural, e depois você sente o peso, não tem jeito. E nesse dia foi um dia que caiu instantâneo, assim, eu lembro que eu chorei muito no carro depois. Aí precisei respirar, repositou. voltar, conversei com o cinegrafista para conseguir escrever a matéria e seguir. Mas acho que dos casos que mais pegam, assim, é É porque, esse que querendo ou envolve não, violência contra a mulher, muito difícil. Criança. Criança, mexe muito. muito, mexe Impossível. muito. E até porque é que nem você falou, né? Você exerce o seu papel, a sua profissão, é o seu trabalho, Uhum. está ali. Tava Pode, a falando gente que já era tá pesado, Gente, né? eu pedi pro Daniel dar uma pausa aqui, que eu e a Cintia tava morrendo de fome. Não foi problemas técnicos. A gente Foi tava só com pra muita- comer. A gente tava com muita fome, gente, porque a história dela é tão boa que a gente fica aqui vibrado, Cíntia. Chega o estômago tava roendo aqui. E assim, falando de coisa boa... Vamos Anne, falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. A gente vai falar aqui um pouquinho dos salgadinhos, que delícia. E que delícia, Quando- viu? E quando a gente falou, é a Cíntia que vai estar lá com a gente, ele falou, leva uma torta, leva um brownie, leva um assado, leva isso. Eu falei, gente, calma, não, leva tudo, a Cíntia merece melhor. E é assim que seu convidado merece também, É o isso melhor, aí, né, Daniel? É isso aí. Na sua festa, na sua confraternização, vai fazer aquele lanchinho da tarde, vai preparar, vai sentar com a galera, faz aquela velha vaquinha. Um dá 10, outro dá 5, reúne todo mundo. Compra um kit festa, né, Dani? Faz aquele lanchinho da tarde, aquele bolinho caseiro, uma delícia. E a gente tá se deliciando aqui com salgadinhos, que delícia. E você não precisa ficar passando essa vontade também, né, gente? Já entra em contato com eles, liga, chama no WhatsApp, vai lá no Instagram, eles respondem vocês. Também, Daniel, tem as outras plataformas, né? É o quê? Vou querer, Aham. iFood, enquanto ela vai comendo, Uhum. e a entrega própria. Exatamente. Então, se eu fosse, você não perdia essa oportunidade de se deliciar com os salgadinhos. Que delícia, né, Dani? Porque aqui você faz a festa. E vamos voltar aqui numa festa boa que a gente tá compartilhando com vocês, que é a sua história, Cíntia. E a gente tava falando de ser humano, De ser né? ser humano, Mesmo sendo uma profissional tão incrível quanto você é durante as reportagens, né? Você é uma pessoa muito querida aqui no nosso estado. Mas como você estava falando, você faz a matéria, independentemente da situação. É, Às vezes o ele pro- não- tem sentir. ali você tá sendo profissional, né? É. Mas depois, por trás, você, caramba, você começa a identificar a situação, você como mulher, como mãe, como várias outras coisas que acontecem, né? Não tem jeito, a gente sente, né? Como você falou, nós somos seres humanos, não tem jeito, não é máquina, né? E às vezes eu falo que a gente vai na adrenalina porque redação é muito isso. Aconteceu, principalmente os factuais que a gente chama, né? O que tá acontecendo agora, um acidente, um homicídio, algo assim. Acabou de acontecer, corre, vai lá que dá tempo de fazer, pegar e tal, vai ao vivo e fecha VT e tudo. Então você vai nessa adrenalina, você nem... Parece que nem cai a ficha do que você tá indo fazer. Aham. E você faz num ritmo de trabalho. Mas sente, não tem jeito. E quando é uma semana muito pesada, tem semana parece que o mundo caiu, né? Que tudo de ruim acontece na cidade, você só dá notícia ruim, fica aquele peso, assim. Mas que bom que tem as boas histórias também, né? Principalmente nessa vivência de rua, de reportagem. A gente conhece muita gente, a gente conta muita história, ouve muita história, né? Que você estava falando de Verdade. ouvir histórias, a gente conhece. É muito legal esse contato
mais perto, né? Eu tenho essa paixão também pela rua, pela reportagem. A né? gente tem uma pergunta polêmica, mas antes da pergunta polêmica, eu quero te perguntar o seguinte: qual que você se sente mais confortável? Rua, reportagem ou estúdio, apresentação? Os dois, sabia? Sério? Sério, eu gosto muito dos dois, muito mesmo, assim. Quando eu fui de fato só para apresentação, aí às vezes tinha uma pautinha externa ali, a outra fala, que saudade disso aqui também. Então, de Uhum. verdade, eu me sinto confortável Nos nos dois, dois. eu gosto muito. Na Record você chegou a apresentar? Na Record eu cheguei, assim, a apresentar, mas cobrindo, né? Cobrindo alguns colegas. Cheguei a Uhum. cobrir a Chalha na época da Venenosa, um mês ali, mas apresentar, de fato, não. Era A Cintia reportagem. estava voando, a Cintia estava na sua melhor fase, a Cintia estava numa empresa, numa TV renomada. Cíntia saiu da Record. Menino, que babado. Que babado. Virou notícia. Fala pra gente o que aconteceu, que fase foi essa, Por por quê? quê? O que aconteceu? Te mandaram embora. Não! Aconteceu primeiro a maternidade. Sim. Eu engravidei, e aí, mas até então, zero planos de sair da Record. Segui, trabalhei até os 9 meses. Inclusive, eu tava de barrigão de 9 meses. E várias entradas ao vivo. Várias entradas ao vivo, só via barriga. A gente ia trabalhar, a gente te via aí muito na Praça dos Girassóis. Fazendo direto, vivo, né? direto, De manhã. Trabalhei até os 9 meses, literalmente, tive que ser mandada parar. Falou, Cíntia, chega, vai descansar. Meu obstetra falou, vou te dar um atestado. Eu lembro de fazer um homicídio, inclusive, de barrigão. Meu Deus. Um carro todo queimado ali. Gente. E a polícia, o pessoal acaba conhecendo a gente das pautas e tal. E você não vai parar não, menina? Olha, será que eu vou ter que fazer seu parto aqui no meio da ocorrência? Acaba Eu tava virando assim. amigo, né? De tantas... E aí, ok, parei. No meio do atestado, entrei em trabalho de parto. Catarina veio ao mundo em fevereiro de 2023. E aí, no meio tava quase terminando a licença maternidade, surgiu Palmas Agora, na Prefeitura de Palmas. Uhum. Mandaram mensagem, falou assim, olha, a gente tem um projeto aqui e tal, a gente tá precisando de uma apresentadora. Aí, falei, Aí era um e momento agora? de decisão. Foi um momento de decisão. Eu sempre quis apresentação, como eu falei, apesar de me sentir confortável nas duas funções, amo rua, mas como eu sempre quis apresentação, uma hora você quer Sim. virar a chavinha, né? Se Dar desafia- mais esse passo, Se desafiar, né? mais esse desafio. Afinal de contas, eu nunca tinha apresentado de fato, né, um Uhum. programa meu, assim, digamos assim. E aí conversei com o Shiba e eu falei, e aí? Mas, pô, tô na Record há 5 anos, já tava na Record há 5 anos. Posso dizer que comecei minha carreira de repórter lá, né? Aham. Vou, não vou, o que eu faço? Era emprego público, né? Uhum. Tinha tempo determinado, então isso pesa também, porque, Demais. afinal de contas, mãe de família. É. Mas, e aí ele me deu toda a força do mundo. Ele tem esse papel muito importante na minha vida, assim, de apoiar, incentivar e colocar a mão na massa junto comigo. Uhum. E aí ele falou, vai, poxa, finalmente, né, você pode apresentar e tudo. E aí foi assim, aí eu fui na Record, conversei, falei, olha, recebi um convite para ir pro vídeo. Na época eu nem falei o que era ainda, porque o projeto estava em fase de piloto ainda, né? Não tinha sido lançado. Falei, olha, recebi uma proposta de vídeo, é para ser apresentadora, eu sempre quis, né? E por enquanto na casa não tem essa oportunidade e vou aceitar. E vou sair da Record. E aí falou assim, poxa, mas
e se surgir? Eu falei, mas e se, né? Se eu tenho que decidir agora. Falei, é o momento, né? Foi uma coisa muito pensada e aí foi assim que aconteceu. Foi uma saída 100% amigável, Aham. né? Eu tenho um carinho enorme pela Record. A Record foi uma escola para Sim. mim também. Então, saí de portas abertas, todos, Débora, Josélia, o Lucha, assim, né? Todo mundo na casa foi muito tranquilo e entendeu também essa fase. Respeitou, Já né? encontrei com todo mundo depois, então foi muito tranquila a saída da Record e foi por um novo desafio profissional mesmo. E a maternidade também falou muito alto, porque rotina de televisão é plantão, você não tem feriado, você não tem fim de semana, é uma vida muito agitada. E isso também pesou. Falei, poxa, agora eu posso ter mais tempo para minha filha. É justo o primeiro ano de vida dela, Sim. né? Ela estava com 4 meses e meio quando eu fui. Caraca. E aí isso também pesou muito nessa decisão. E foi onde eu abracei esse projeto que foi um presente, assim, de Deus na minha vida e das pessoas que lindo. acreditaram no meu trabalho. Legal. Que, inclusive, esse momento de maternidade, esse momento de gestação, né, esse momento da preparação da Catarina, foi planejado, foi um susto? Foi um susto. A Catarina foi um susto. A gente Não estava nos planos ainda. Não estava nos planos ainda, né? A gente sonhava, claro, né? Em ter a nossa família, em ter filhos, mas ela não era para ser agora. Meu Deus. E como é que foi isso? Conta pra gente. Não veio agora, não era pra ser agora, mas veio agora. Mas Vamos veio agora. veio agora, vamos agora. E como é que foi, assim, a sua reação em relação em saber que você também estava no auge, né, da sua carreira, e aí você, uma gestação. Como é que você lidou com isso? No dia, nossa, eu lembro que eu chorei tanto, gente. Eu sei, menina. Sabemos. Isso vocês sabem, né? Como é que Também é. foi um susto. A gente também teve um susto, um baita susto. Baita susto. Também não, olha, também não foi planejado. Não foi planejado. Tava no início da faculdade, menina. Nossa. Eu fiquei pois um é. dia em êxtase, assim. Quê? Eu ficava assim, eu fui trabalhar, eu nem sei como é que foi trabalhar nesse dia. A cabeça do homem também, né? É o meu, então. Meu Deus, vou ter que Nossa, trabalhar em 30 Eu empregos. fiquei, a mulher, eu falei, não sou mais só eu. Meu Deus, eu tô grávida. Aquela, né? Tipo assim, eu falei, meu Deus, a minha vida mudou. Já era, mudou. E aí, ao mesmo tempo, mas eu sempre sonhei com isso, né? Mas você fica naquela, assim. E aí, o Shiba sabia, ele tava na sala, eu fui no banheiro fazer o teste. Tua menstruação já atrasou. Atrasou. Aí você já comentou com E ele. era muito certinha. E eu já comentei com ele, falei, sei não, tá estranho. Ele, mas quantos dias? Eu falei, 2 dias. Ele, Não. 2 dias e você já tá preocupada? Eu falei, tô. Não, relaxa. Ele ainda falou, quer fazer um teste pra você ficar tranquila e tal? Falei, não, porque se eu tiver grávida, eu não tô preparada pra saber. Deixa crescer e depois a gente vê. Aí, eu acho que passou mais um dia. De madrugada, eu virei pra ele e falei, eu quero fazer o teste. Aí ele, tu tá achando mesmo? Porque ele tava, ó, Good vibes. ele tinha Mas o Shiba é certeza. assim, né? Ele pode estar caindo no mundo, né? Ele é muito parece. tranquilo. Aí, ele tem os momentos dele também, né? Pessoa Acontece. muito ansiosa. Pena que ele não tá aqui pra gente falar mal É, da cara pois é. dele. Mas, no geral, o Chiba é assim. O Chiba é muito galera, né? Eu brinco com ele, eu falo, gente, achei um vereador pra minha vida. Ele é o vereador da galera. Muito galera boa. E aí, mas ele tava ali todo tranquilo. Eu falei, tô achando. E a gente sabe. Sim. A mulher sabe, muda, não tem jeito. Não tem jeito. Quer se enganar, mas sabe. Mas sabe. Aí, ele foi lá, eu falei, eu tava de plantão, inclusive, nesse dia, era um domingo. Falei, vou pro plantão, compra os testes, compra 2. Quando eu chegar, eu faço. Aí, a intenção era de comprar 2 diferentes, né? Ele comprou 2 testes iguais, da mesma marca. Só pra... Bem coisa de homem mesmo. Bem coisa de Mas tinha- homem, né, tinha gente? que ser diferente? Era. Ele tá vendo? Nem eu sabia. Se desse errado nenhum, É. tentava mais uma vez. Aí, mas, gente, coloquei, puf, vermelhinho, tracinho, foi assim, papum. Aí eu já respirei. Aí eu entrei, fui tomar um banho, voltei e ele... E aí eu falei, não,
com licença. Não deixei, gente, ele ver. Falei, Sério? com licença. Ele, antes do banho, ele entrou. Eu falei, com licença, eu vou tomar um banho. Só falei isso. Aí fui e tal. E ele naquela Ansiedade. tensão, né? Ansiedade e tudo. E você e a sua cabeça? Aí sentei, comecei a chorar e pensando, meu Deus, tô grávida e agora? O que que vai acontecer e tal. Já contando, né, da vida toda, nós éramos namorados só, né? Então vem mais essa. A gente ia entrar ainda Aham. nessa parte, mas aí vamos deixar ela contar, porque a gente já tá falando de Já maternidade. tá falando, né? Já É. estamos aqui. E aí a gente namorava ainda, né? E aí foi tudo. Mas ele, graças a Deus, eu sou suspeito pra falar, mas ele é um homem maravilhoso, né? Um homem, assim. E aí ele foi muito, ele soube disfarçar bem, que óbvio que ele ficou nervoso quando Sim, viu, né? aham. Por dentro. Imagino. Mas ele calma, te amo, aquelas coisas fofas e tudo. Não. Vai dar tudo certo, filho é bênção. Eu lembro direito dele falar isso. Filho é bênção e tal, eu tô com você. Falei, tá bom. Tá, Esse né? homem tá maluco. Tá doido. Que tá Você tudo tá bem. Eu tô grávida. Um bebê. Um bebê. Não é dois, vai. E aí foi, mas depois ele contou, né, que no dia ele disse que Ficou nem desesperado. dormiu, assim, né, e ficou pensando. Ele foi, Mas pra mim, ele, demonstrou. ele foi que nem você na reportagem. Foi Exatamente. profissional e depois ele desabou. Exatamente. Por fora, pra mim, ele soube se manter forte pra me deixar segura, Tranquila, né, aham. tranquila. E conseguiu segurar, ele só foi contar de fato que tinha ficado assim quando já tava tudo bem, eu já tava tranquilo. Aham. Mas assim, como de fato já era um sonho pra gente, na semana seguinte a gente já tava falando de chá revelação, tudo, a Qual gente nome? viveu os nomes, a gente viveu isso muito bem, assim, né? E continua vivendo, a gente vive muito a maternidade, a paternidade, a gente curte muito ela. Foi Que tudo muito bom. E que, inclusive, eu até ia te perguntar, quem que é a Cíntia depois dessa imagem aqui? Manda aí, ó. Pode colocar, né? Oi, eu. Passa aí. Ah... Depois desse dia aí, quem que é a Cíntia? Não. Ai, gente, é outra pessoa, né? Mulher, depois que se torna mãe, os dois com muita cara de choro. Gente, o Shiba chorou tanto também. Ele tá com nós cara dois. mesmo de choro. Foi o melhor dia das nossas vidas, né? E como a mulher se transforma. Eu lembro de todo aquele momento, os primeiros dias difíceis de adaptação, de amamentar. O começo para mim na amamentação foi muito difícil, porque feriu os dois seios. Logo no segundo dia já feriu. E aí eu dava mamar para ela chorando, ele colocava ela, e ele mesmo passava pomada, assim, sempre me Sei ajudou como é que é. muito, muito parceiro. E eu pensava, meu Deus, como eu vou dar conta? E ao mesmo tempo, eu tenho Deus muito comigo, assim, na minha vida, né? E eu sempre ouvi que a gente podia entregar esses momentos de sacrifício, de dor, em amor a Ele. Então, isso eu fui fazendo. Que Eu fui lindo. entregando para Deus. Falei, isso é o meu sacrifício por ti, né? E outra coisa que eu sempre digo que me marcou muito é entender o amor de Deus por nós, pelo menos um pouquinho. Falei, meu Deus, se eu amo minha filha desse tanto, então é esse amor que Deus tem por mim. Falei, caramba, é outra Caraca. pessoa. Você se vê forte como nunca imaginou na vida. Eu nunca imaginei na vida ter força para amamentar com dor, para não dormir, para cuidar de outro ser humano. Me descobri outra pessoa, assim. Eu entendi que Deus faz a gente capaz disso, né? É graça dele, não é meu mérito, é graça dele conseguir ter força, ser mãe e viver isso, a maternidade. É outra Cíntia, outra Que, outra inclusive, pessoa.
essa menina já tá assim, gente. Essa menina já tá assim, a cara do pai dela, a mistura da mãe Ai, dele. a cara do pai, né? Nada, menina, mas é uma mistura de vocês dois. E eu acredito que a Catarina é uma criança que hoje te impulsiona também, né, Muito. Cíntia? A ser essa mãe guerreira linda que você é. Assim, a Obrigada. maternidade é linda, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Cíntia, desse momento agora dela, né? Dessa fase gostosa que vocês estão vivendo. É que nem, inclusive, a gente falou da dificuldade de conseguir agenda, porque a gente achou muito lindo isso. Ela quebrou a gente, assim, em 4. Quando ela falou assim, É. gente, o meu único horário que eu tenho com minha filha é à noite. E a gente é pai, a gente é mãe, a gente sente muito isso também. Quando você falou isso, eu falei, E a gente só cara, grava à noite, né? Bom E a gente só relatar. grava à noite. Então, assim, Ah, inclusive, muito obrigada, gente, gente. e como vocês insistiu muito, a gente queria muito também que ela estivesse aqui, a gente sacrificou também o nosso sábado pra estar aqui com você, porque Obrigada. esse seu momento, a gente também se viu, né, É isso Daniel, aí. nesse momento de sacrifício, dessa maternidade. E quantas vezes eu tenho certeza que durante o dia você sente falta, você Ai. pensa nela o tempo todo, que você queria poder estar ali o tempo todo com ela, né? Como que ele tá? Eu até lembro dela acho que quando o primeiro dia que ela voltou a trabalhar, ela relatou no Instagram dela, ai gente, conta pra gente. É difícil. É difícil. Quando eu voltei, óbvio que eu saí de casa chorando, Uhum. lá com uns 4 mesinhos de vida dela, 4 meses e meio por ali, fui chorando. E já depois, nesse tempo, quando eu fui, né, pra prefeitura, eu passei a trabalhar. Já trabalhava só meio período, mas tinha fim de semana, feriado, diferente da minha vida de televisão. E aí, ou seja, pude curtir muito o primeiro ano da Catarina. Introdução alimentar, eu podia Que fazer as lindo. comidinhas, tudo que eu sonhava viver com ela, né? Então eu lindo. consegui fazer tudo. Vivi muito bem isso. E aí, já depois, ela já estava com 1 ano e meio, eu passei a trabalhar o dia inteiro. Mais uma vez, somando 2 empregos. E aí, nessa, né, eu fico o dia inteiro longe dela. Eu saio de casa de manhã, nem vou almoçar, não dá tempo. Então, eu chego já às 7h30, por isso que eu falei, desculpa, mas não consigo, porque ela já Imagino. fica o dia inteiro longe de mim. E aí, se eu for mais à noite, além de sentir muita saudade, a gente sente muita culpa também, né? Sim, com certeza. Sente muita E culpa. passa, né? O tempo passa. Passa Você não muito pega ela. rápido. E aí é isso dessa fase de agora, né? Ela tá uma fase tão perfeita da mamãe. Ela falou, mamãe ou papai primeiro, Cíntia? Mamãe. Ah, Falou lá em casa mamãe não foi, primeiro. lá em casa foi papai. Foi papai, né? E geralmente é papai, né? No comecinho da fala dela, ela tinha dificuldade com a sílaba P, de falar Aham. papa. Então, acho que por isso que demorou. Ela não falava nenhuma palavra que tinha esse som. Mas depois também despertou. Ela começou a falar, ela falava papai, dava um i, assim. E ela Uma- fala, eu te amo, mamãe. Fala, eu te amo. Isso te quebra toda, né, Cíntia? Tem ideia de que uma criança agora tá com 1 ano e 11, mas desde 1 ano e meio ela já fala te amo, na mesma entonação Ai, que a gente meu fala Deus. pra ela. Aham. Ela chega, encosta a cabecinha e fala te amo. Ai, gente, tá explicado por que ela não queria largar. Ah. Mas hoje, ela dorme, tipo assim, no quarto dela, vocês um de vocês, ou ela dorme com Ainda vocês? não. Sério, Dorme com a assim? gente ainda. Eita. É um tabu, né? É um Essa tabu. parte É um também, tabu, né? gente. E aí, uma das coisas que eu paguei é a língua. Porque, pra mim, no máximo com 6 meses, ela ia pro quarto dela. E tava tudo certo. Mas na prática, gente, é outra coisa. Eu Vai sei. da rotina da família, Aham. né? Isso muda muito. Quem tiver grávida e por acaso estiver assistindo, não se preocupe. Pode ser que você consiga passar pro quarto, É. porque muita gente consegue. Pode ser que não e tá tudo bem. Faz parte do mas- processo. Faz parte do processo. Ela Ca- ainda dorme com a gente e tá numa fase muito gostosa. Tá um papagaiozinho, repete tudo que a gente fala. Tem que É um tomar até perigo. cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque agora esses dias eu soltei um urra de acho e ela, urra de acho. Eu falei, Não, filha, não é pra repetir. não é pra repetir. E Não é pra Cíntia, repetir. e falando nisso, dessa fase gostosa de maternidade,
dessa conciliação que você teve aí com esse período da sua gestação, né? Que foi um momento muito difícil para você também, que você trabalhar e a mulher gestante Fica carregar mais uma barriga, cansada, né? é o cansaço, é o estresse, é a emoção, é igual de TPM 24 horas, todo É. dia é uma emoção diferente. E fora que você falou desse período difícil da amamentação, que para mim eu costumo dizer que é o momento mais mágico que tem, é a fase da amamentação, que é aquela conexão da criança, aquele olharzinho pra mãe, Meu é Deus. algo único da É gente. único. Sendo que eu queria que você falasse pra gente o que você tirou de mais aprendizado nesse seu processo de mãe, de ser mãe. Tanto na gestação quanto na amamentação e agora nessa fase linda que ela tá. Ai, de aprendizado. Eu acho que entender, compreender que a gente dá conta. Eu acho que foi isso. Coragem, sabe? Entender que a gente dá conta, principalmente Uhum. confiar em Deus, que Ele capacita muito a gente, porque a gente, quando é mãe, pai, a gente tem muito medo, né? Sim. Será que eu vou dar conta? Como é que eu vou educar? Como é que eu vou ficar acordada? Será que eu vou conseguir amamentar? Eu não tinha expectativa de amamentar ela, porque a minha mãe amamentou muito pouco a gente, aí a minha irmã, que já tinha tido filho, também amamentou muito pouco. Eu falei, pelo histórico, comigo também vai ser igual. Eu continuo amamentando, Catarina vai fazer 2 anos. Então, eu acho que essa lição é de aprender a confiar, né, no processo, entender que a gente dá conta também, né? Nós somos capazes. Eu tenho uma síndrome do impostor muito grande, assim. Eu demoro a acreditar em mim, que eu consigo, que eu sou capaz. O Chico é uma pessoa que bate muito nessa tecla comigo, sabe? Sim. E aí, acho que depois que eu me tornei mãe, eu falei, opa, peraí, né? Também posso, também sou capaz, né? Vai dar certo. E você vira uma leoa mesmo, quando as pessoas dizem, né? É tudo por esse ser humano aqui. Tudo. A maternidade, ela faz a gente... A maternidade, é vocês, né? Por você, não tô no meu lugar de fala. Mas pode falar da paternidade faz a gente se completar, encontrar o que a gente não achava que não sabia, achava que não conseguia, melhorar em Exatamente. algo que você achava que você era ok, diminuir ou aumentar algo que você precisava. Ser uma Agora, pessoa paciente, por exemplo. Me surpreendi, assim, quanto eu consigo ser paciente com ela, porque eu não me acho uma pessoa tão paciente assim, né? E, inclusive, falando em paciência, é uma coisa que a gente queria... Falando em paciência, mas que não tem nada a ver, né? O assunto que eu ia entrar. Aham. Mas eu acho que é paciência também. Pode Isso falar. eu acho que tem a ver. Você é uma pessoa de muita fé, Cíntia. Eu acho que quem acompanha você nas redes sociais, o pessoal sabe que você também... Você expõe isso também, que você é devota de Maria Aparecida, né? Sou, também. E aí também, né? Mas Também. eu acho que tem outra também. Eu sou devota do título, né? Que a gente Sim. chama de Nossa Senhora Aparecida, porque foi o título de consagração. Sim. Mas E você demonstra muito isso nas redes sociais, essa questão da fé, de você ser católica, apostólica romana. E eu acho muito lindo essa questão dessa sua fé em Deus. Você motiva muitas outras pessoas com a sua fé. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, qual que é a importância hoje da fé em Deus para você, na sua vida? Tudo. É tudo. É o que me sustenta, assim. É o que a minha única tatuagem, inclusive, é de um terço, né? Legal, Que é Cíntia. o que me dá pra... Mostra de novo ali. Aonde? Aqui, né? Não, Nessa. Isso. Aqui. Dá pra ver. Uhum. É a única tatuagem que eu tenho, né? Até hoje. E é o que me sustenta em todos os sentidos. Isso veio de berço. Eu venho de família católica. Então, meus pais fizeram bem aquele papel mesmo de, né, introduzir na igreja, enfim, ensinar. E quando eu cheguei aqui em Palmas, também foi o meu sustento. Porque você chega numa cidade que não conhece ninguém, né, que, enfim, vai construir de novo a sua vida, as suas relações. E aí eu lembro de ir numa missa na catedral, fica ali na Praça dos Girassóis, a Catedral do Divino Espírito Santo. E aí, no dia, uma missa aleatória, o padre falou, olha, vai começar o grupo de jovens aqui da catedral. Você que é jovem, né? Venha! E em Araguaína, eu já tinha tido experiência de participar de grupo de jovens, enfim.
E aí, por acaso, era o primeiro dia desse grupo de jovens, estava começando ali na secretaria da paróquia, pequenininho ainda, com o padre conduzindo, ajudando a gente os primeiros passos. E ali eu fiquei até 2022. Caramba. Ou seja, minha faculdade inteira, a juventude inteira. Ainda sou jovem, tá? Mas assim, a juventude inteira de caminhada, e foi o que me sustentou aqui também. Os amigos que eu fiz, que são meus amigos até hoje, assim, pra vida. Foi na igreja. Então, Deus tem tudo na minha vida, assim. A minha fé é o que me sustenta. Eu tenho essa relação muito próxima com Maria também. Em tudo eu conto com a intercessão dela. Que linda. Pra tudo mesmo, né? A gente tem quem tem essa intimidade com Maria, a gente fala, não tem nada que uma mãe peça para um filho que ele não vá atender. É isso que a gente entende da intercessão de Maria com Jesus, né? Sim. E em tudo. Tem um episódio, por exemplo, quando eu fui tirar a carteira, né? CNH, eu lembro que eu tava muito nervosa, porque as aulas não foram lá essas coisas. Uhum. Aí eu falei, Maria, dirige o meu carro. Gente, a prova foi perfeita. E assim, eu vou colecionando essas histórias de intercessão de Nossa Senhora comigo, quanto Deus é maravilhoso na minha vida. Eu vejo muito, eu gosto muito de falar que o tempo de Deus é muito perfeito. Muito. Muitas vezes a gente questiona, por que isso está acontecendo agora? Mas eu queria agora essa graça, eu queria agora receber isso. Mas não deu certo, a porta fechou. E quando acontece, você entende, você olha o cenário e fala, ué, era agora. Esse era o tempo perfeito. E por isso que eu digo, a fé, Deus é tudo na minha vida, tudo. Para todas as áreas, assim, eu sei que é Ele que conduz, que diz quando vai acontecer, o momento certo, prepara a gente para tudo. Hoje, ter família também, Ele preparou muito esse tempo. Inclusive, o meu relacionamento com o Shiba também foi muito bem, assim, no tempo perfeito para ele e para mim também. Então, a gente entende que realmente Tudo Deus tem faz a mão tudo. de Deus. Tudo tem a mão de Deus e no tempo dele. A gente precisa, assim, confiar, né? Eu tenho muita fé nisso. Demorei a amadurecer esse meu lado da fé, de confiar mais e entender que as coisas acontecem no tempo dele, mas depois que você consegue se entregar 100%, aí vai. E você falou que existe um pessoal, né, que também, tipo, te ensinou esse caminho. Pessoas importantíssimas, que foram essas pessoas aqui, né? Essas pessoas que te ensinaram esse caminho da fé, que são também, exercem também esse papel muito importante na sua vida. E o que eles representam para ti, Cíntia, hoje? Muito. Nossa, eu devo... Aí vamos lá, respirar de novo. Eu devo tudo aos meus pais. Tudo, assim. Como você perguntou lá no início, né, se com relação à vida financeira, enfim, os meus pais sempre batalharam muito. Nós tivemos momentos confortáveis, mas nós tivemos momentos também, por exemplo, por acaso meu pai ficar desempregado, então teve que apertar daqui, de lá. E os dois sempre batalharam muito, assim, para que não faltasse nada pra gente, para realizar os nossos sonhos também, né? Dos 3 irmãos, só eu saí de casa para fazer faculdade. Então, eu sentia esse peso de, poxa, eles estão tendo essa despesa comigo. Eu tinha muita vontade de dar orgulho para eles, né? De retribuir de alguma forma tudo que eles fizeram por mim. Acho que tá dando certo. Acho que eles estão orgulhosos hoje. São tudo para mim. Agora tá começando a inverter o papel de cuidar deles, né? Sim. Hoje, como eu falei, meus pais estão separados, mas graças a Deus uma ótima relação com os dois. Meu pai mora aqui, então a gente consegue se ver com mais frequência. Minha mãe ainda mora lá em Araguaína. Converso com os dois todos os dias. E são tudo para mim. São responsáveis pela minha educação, pela minha fé, pela pessoa que eu sou. Tudo, devo tudo. Eu falo, se eu conseguir educar meus filhos
como eles me educaram e educaram os meus irmãos, pelo Você menos um venceu. pouquinho, eu venci. Eu tô feliz, assim. São responsáveis por tudo, né? Por ser uma pessoa honesta, do bem, vem deles. Todos os ensinamentos, assim, a minha educação vem deles. E E a fé também. E tem uma mulher também que você fala. Você escreveu um textinho para ela lá no Instagram e diz que ela é uma das mulheres da sua vida também. Quem que é essa mulher que, assim... Qual que é o papel que ela teve na tua vida de tamanha importância que você expressa esse carinho? Gente, hoje é pra chorar, né? É o momento lencinho, tem bem É o um aí momento do lado. lencinho, já vou pegar. É a minha avó materna, né? Essa minha Aham. mãe. Igualzinha. Igualzinha, né? Como elas se parecem. Gente do céu. A minha avó, mãe de 10 filhos. Caramba. Caramba. E ela teve outras perdas gestacionais também. Então, assim, foram mais gravidezes que ela teve. É a mulher da família, assim. Muito de fé. Aprendi com a minha avó. Ela que sempre levou a gente férias. Sempre passei férias na casa dela, né? Eu e os meus primos. Férias ela lá em Carolina, no Maranhão. Caraca. Então, os bolos de vó, a comida de vó, O colo de o vó. colo de vó, as broncas de vó, sabe? Puxão de orelha também, ela vai muito firme. E aquele amor de vó, representa muito, assim, de como ser uma mãe, de como receber em casa, de como manter a fé na família. Ela é o meu exemplo, assim. Teve algum momento na sua infância que te marcou muito com a sua avó? Porque todo mundo tem, né? Ai, todo mundo tem. Aquele momento com vó que, cara, aquilo ali marca demais. Seja aquele bolinho de chuva, aquela bronca. A minha avó, acho que, no geral, as nossas férias, ela é aquela típica vó de fazer muita comida gostosa. Minha filha, não tá com fome, não? Você come a cada 10 Aham, minutos. é. Você come a cada 10 minutos na casa dela, não tem jeito. Minha filha, você não quer um lanchinho? E ela é uma avó muito detalhista. Ela sabe o que cada neto gosta de comer. E você pensa, são 10 filhos? Então são muitos netos. Eu imagino. Muitos netos. Ela sabe o que cada um gosta e faz do jeitinho. Fulano que tá vindo aqui, vou fazer tal coisa que eu sei que ela gosta. Ela é assim. E a minha memória é das férias, assim, ela, o meu avô também. O Daniel também tem muito essa memória em Tenho muito relação apego, de, assim, de com- comida, de com os recepção, né, Dani? É. Que a sua avó, ele falou que a avó dele fazia. Eu não tive convívio com vó, Uhum. mas ele São coisas assim simples, sabe? Você chegar lá e ela fala, meu filho, você quer um Todd? É isso. Tipo quer um assim. pão, aí faz aquela Tudo. mesa, Aquela fartura, né? mesa. Uhum. E fica um cuscuzinho. Aquela fartura de café da manhã, né? Tipo assim, e é tudo que eles gostam. Da Tudo. atenção do neto, de estar aquele momento ali feliz, todo mundo junto. E hoje que os netos estão todos adultos, ela até cobra da gente, né? Minha mãe fala, minha filha, sua avó sente sozinha, liga pra ela, eu ligo. Gente. Falo, gente, preciso ligar mais pra minha avó, inclusive. É. Qual que é o nome dela? É Doralice. Dona Doralice. Ela vai ligar hoje, tá? Dona Vou ligar, Doralice? vó. Minha E vozinha muitas maravilhosa. pessoas, né, Cíntia, que fizeram parte da sua vida, que você teve que abrir mão um pouco da saudade pra sair de Araguaína, vir pra cá. Sua avó, que tinha aqueles tempos de ensino médio, né, ensino fundamental, que ia, os intervalos de férias. E até na faculdade, assim, antes de começar a estagiar, eu conseguia ir mais, né? Agora fica mais difícil. Nós fomos agora passar o Natal, consegui passar o Natal com ela também, Ai, inclusive. que lindo. Eu já tava 1 ano sem conseguir ir lá visitar Caramba. todo mundo, né? Então eu já tava morrendo de saudade. Meu vozinho é ainda vivo, mas ele tem Alzheimer, então hoje já tá numa condição acamado, então é outra condição, mas a gente ainda tem aquela necessidade de ver, nem que seja pra fazer um carinho. Eu tenho muita memória dos dois, assim. As férias na casa Tudo. deles era... Nossa, meu avô tinha quitanda, que a gente chama de quitanda, né? Uma Aham, que vendinha. vende. Roubar balinha. O Daniel conhece. sei Relação bem. aí. Pegar balinha, a gente pegava elástico. Meu avô vendia de tudo ali. Desde arroz, a farinha, a Toddy, balinha, tudo, né? E aí a gente pegava elástico pra brincar, Caraca, bolinha muito de massa. gude. E
Gente, nossa, Nostálgico. gente, eu tive uma infância, assim, graças a Deus, maravilhosa. Bem raiz mesmo. Brincar na Aham. rua. E o engraçado, Dani, que ela tá falando de muitas coisas especiais na vida dela, que Sim. inclusive na virada do ano Uhum. aconteceu um fato inusitado. Cara, aconteceu uma Foi. coisa Tu assim. viu no Instagram? Tem alguma coisa relacionada a namoro? Noivado. Ah, é? Foi um pedido de casamento Meu na virada, Deus do gente. Ela céu. estourou o champanhe e esse homem bem aqui, ó, mostra pra vocês, pediu ela em casamento. Que isso, a gente colocou até a Cíntia. metade aqui. Até a sabe? metade. Pra não fazer muita propaganda. Da laranja. E ela É. veio de quê? De Laranja! Sim, Tá menina. vendo? Depois de quantos anos de relacionamento, um pedido assim de casamento 3 na virada. anos. Vai fazer 3 anos. Na virada do ano. Na virada do ano. Como E é que aí, foi como eu isso? falei pra vocês lá atrás, eu engravidei no namoro. Uhum. Então, oficialmente, nós ainda não somos casados, né? Uhum. E ele sabe que eu sempre sonhei com um pedido oficial. Que lindo. De joelho e tudo. De joelho e tudo. E aí, ele sabendo desse meu desejo, conseguiu me surpreender 1000%, porque eu não tava esperando. Não tava esperando mesmo. E aí, foi lá e fez o pedido. E foi choro pra todo Assim, lado. como estourando champanhe, assim, deixa eu É ver o que tá mesmo? acontecendo. O cara de joelho, assim, já ela, oi? Como Eu lembro- assim? Na hora, Na virada do ano. ele veio assim, sorrindo, né? Eu achei que era pra me abraçar. E, né, feliz É, ano novo! Aí ajoelhou, eu falei, que isso, amor? Vai rezar agora? Vai rezar agora? Falei, mentira. Eu lembro, no vídeo eu falo mentira, no Instagram tá o vídeo editado, né? Aham. Mas sem edição eu falo mentira umas 4 vezes. E aí, como Aí ele abriu e falou, aqui, eu tenho que mostrar o anel pra falar, é isso mesmo. Caramba. E a pretensão de casar esse ano ainda? Esse ano ainda. Deus. E como é que tá os Eita. preparativos, Cíntia? Menina, já nos primeiros orçamentos. É importante. É importante. Dá vontade orçamento. de desistir nos primeiros orçamentos. Vamos só a gente e o padre mesmo, e tá tudo certo. Catarina entra Vai ser ali uma com coisa bem aliança. Bem intimista. intimista. Mas vai fazer festão. Então, Não pode ele revelar no podcast, meu É, amor, porque senão vai amor. começar a surgir os as- convidados, É. gente, pelo amor de Deus. Provavelmente vai ser algo mais intimista mesmo. Aham. Mas assim, como você tocou no assunto, né? Uhum. Nós somos bem religiosos, então a gente quer casar na igreja, é muito Que importante lindo. pra É a gente bênção. receber o sacramento, né? Então, esse é o mais importante. Aham. E aí, se vai ter festão ou não, vamos vendo. A gente vai acompanhar os bastidores Vocês vão pra acompanhando, vocês. Aí é. a gente vai comunicando pra vocês. No ruim, cada um leva um pratinho. E tá tudo certo. Acho que Não é tá barato americano. não, menino, fazer o Tá, casamento não. hoje em Gente, dia. como. E falou a palavra casamento, opa, o orçamento dobra. Às Dobra. vezes até triplica, né? Assim, ainda mais quando fala que é uma apresentadora. Jornalista Ah, tem dinheiro. é. Jornalista tem dinheiro. As pessoas têm essa concepção, né? Ah, tá na TV. Essa mulher é rica. Tem. As pessoas têm. Gente, eu vou contar um negócio pra vocês. Não é bem Alguém assim, fala, não. alguém conta. Eu conto, vocês contam. A gente vai deixar vocês descobrir no decorrer do tempo, porque não é bem assim. Não é bem assim, né? Não tem esse glamour de Não televisão como tem. as pessoas imaginam, né? É. E, Cíntia, pode falar. Não, é pra ela falar assim dessa da fase dela agora, né? O que tá acontecendo agora. É o Palmas a gente parou, Agora. A gente Palmas parou Agora. na Record, falou do É, Palmas foi Agora. Palmas Agora. Mas fala um pouquinho do Palmas Agora, fala um pouquinho, você tá em outra emissora também. É. Fala pra gente aí o que tá acontecendo e depois a gente fala do futuro. Tá bom. Então. Teve esse presente que foi o Palmas Agora, né? Um primeiro programa, assim, pra eu apresentar mesmo. Uhum. E foi um momento de desafio, de aprender também, porque querendo ou não, tava ali na comunicação pública, é diferente, é o outro lado. Até então, eu Sim. só tinha trabalhado do lado da imprensa. Então, esse lado da assessoria de imprensa, de levar a informação como um serviço para a Uhum. população, né? A gente combate muito desinformação. No geral, hoje o Sim. jornalista está batalhando com isso, né? Uhum. A gente, infelizmente, vive muito isso do combate à desinformação. Então, a gente tem muito esse lado, né? Foi esse lado que eu aprendi, que eu desenvolvi, de levar a informação, mais uma vez, como um serviço, de fato. E o lado de apresentar também, né? Lá no Palmas Agora, o desafio é produzir o programa, Aham. ser a editora também, apresentar.
E aí as pautas externas, fazer isso também, escrever off, enfim, Caraca. 1000 missões É em muita uma informação. só. Mas é muito gostoso de fazer. E aí todo mundo sabe, nós estamos em um momento de troca de governo, né? Agora nós estamos com um novo prefeito, então deve vir um novo formato, né? Aí Uhum. tá com quem Cena manda. dos próximos capítulos. Cena dos próximos capítulos, né? E A que gente você- acompanha. E você também tá na SBT, né? E aí também estou no SBT conciliando, né? Fui pra lá em julho do ano passado, Uhum. né? Conciliando. Tô por lá pelo Portal Norte, que é o Uhum. site de notícias do SBT na Uhum. região norte, né? Pega Acre, pega aqui no Tocantins, enfim, Manaus, o Amazonas, né? Então pega esses estados da região norte. Então lá, por enquanto, eu tô por trás das câmeras, né? Uhum. Mas a gente almeja também apresentação, tem planos, mas nós vamos entendendo aí também cenas dos próximos capítulos. Uma coisa que eu ia te perguntar, você que está há muitos anos, né, na área do jornalismo, exercendo esse papel também como apresentadora, a gente também teve esse avanço da tecnologia, né? Onde hoje em dia os influenciadores estão muito em evidências e quando você foi para o SBT, acho que você está acompanhando com certeza aí essa nova repaginada que a SBT tem tido com os influenciadores, né? Tipo assim, hoje os podcasts, os influenciadores estão tendo programa. Cada dia que se passa, a internet Tá entrando na televisão, né? E qual que é o seu ponto de vista como jornalista? Como que você vê esse cenário do avanço da tecnologia e esse avanço do mundo dos influenciadores entrando cada dia mais na televisão? Ele Na tá entrando, televisão. tá agregando, ele tá tirando. Qual a sua visão? Eu acho que pode somar, com Uhum. certeza, porque às vezes a gente tem influenciadores que têm ali aquele quê de comunicação também. Sim. Acredito que pode somar. Quando se trata da internet em si, o desafio que eu acabei de falar, que é o da desinformação. Na internet é difícil, porque ali não tem muito filtro. A gente tem bons profissionais informando na internet, mas a gente tem quem não é da área e não tem aquele cuidado, às vezes, de checar direitinho a informação. E aí vai. Tem os próprios populares que só grava Sim. e posta. Então, isso no quesito de fake news, às vezes postar pela pressa da internet, querendo ou não, Uhum. eu tô lá atrás, né? Apesar de já vir no mundo que já tinha internet, de já trabalhar com web, eu ainda sou da época que eu prefiro segurar um pouquinho a notícia para checar e ter certeza e Sim, soltar, do que pela rapidez soltei primeiro. Televisão tem isso também, né? Ah, demos exclusiva, saímos na frente, é normal isso, Uhum. né? Mas sair na frente, trazendo o que é fato, é verdade, tá checado, bonitinho, é informação, eu ainda sou desse time. Acredito sim que os influenciadores possam somar, entretenimento também, por exemplo, a Virgínia Fonseca no SBT. Sim. Ela trouxe um público grande, tá somando para casa. Televisão também é comercial, né? A gente sabe disso. Uhum. Então tá lá, tá somando. A gente tem aqui na casa, Uhum. no SBT, aqui no Tocantins também, o Júnior Chest, que está se mostrando um grande profissional. Ele faz o trabalho dele com muita seriedade, inclusive admiro, né? E ele tem muito esse interesse, está se mostrando cada vez melhor na frente das câmeras. Uhum. Então, eu acredito que com pessoas que têm responsabilidade, pode somar, sim, pode somar. A minha única preocupação é essa, Uhum. a desinformação, às vezes, na pressa de soltar primeiro, né? De jogar logo a notícia. Mas você acha que esse lado, não desvaloriza um pouco essa questão do jornalista em si? Porque, tipo assim, hoje a pessoa para estar na televisão, para estar numa emissora, acaba que o curso de jornalismo ele fica banalizado, né? Então, qualquer pessoa pode estar na televisão, né? Então, assim, será que não vale tanto a pena? Será que isso não tira muito mérito de quem estuda 4, 5 anos, faz uma pós-graduação, uma graduação, e aí o outro que é influenciador porque tá bombando muito mais na internet. Vai lá e ganha um espaço, né? Exatamente. Acontece Você acha isso também. que isso desvaloriza um pouco Acho a que área? também desvaloriza. Acho que também desvaloriza, porque não dá pra gente desmerecer nós que estudamos Sim. 4 anos ali,
Tem gente que fala, mas o que é importante é a prática, é aprender. Mas a academia também tem seu papel importante. Uhum. A gente aprende muita coisa lá, inclusive ética, por exemplo, né? Entender o que é notícia, o valor notícia. Então, eu acho que precisa ter um filtro, sim, porque, poxa, a gente luta tanto por valorização, Uhum. né? O profissional com diploma, às vezes, já não é tão valorizado, Uhum. né? A gente Verdade. ouve muito por aí, a gente tem sindicatos justamente para lutar por essa valorização, que sejam profissionais da área ocupando cargos, seja em emissoras de televisão, seja em assessoria, enfim, que sejam da área da comunicação. Então, a gente luta por isso sim, né? Precisa ter essa valorização. A gente precisa se valorizar Sim. para ser valorizado. Então, é importante que tenha um critério, né? Ali. É o mínimo, né? É o Cíntia, mínimo. aí lá atrás você querer ir pro Rio de Janeiro, né? Aquela coisa toda, tal. Então a gente sempre tem referências para onde a gente quer ir e de pessoas que trabalham na sua área. Quem são as pessoas que você mais admira, se inspirou para ser uma jornalista hoje? Caramba! Eu acho que eu vou falar dos mais novos, assim, Uhum. que teve muita influência no meu começo. Fernanda Gentil, Caraca. Tiago Leifert e a Mari Palma. Foram 3, assim, justamente por ter um perfil mais dinâmico, mais descontraído. Uhum. Os 3 são, assim, os que eu mais me identifico até hoje. Não é pouca coisa, né? Tá entendendo aí que já não é pouca Pessoas coisa. que colocam meio que a identidade e Exato, energia, eles né? são eles mesmos ali, Bem não deixa de espontâneos. informar, são bem espontâneos. O Thiago chegou batendo as 2 pernas assim no peito, abrindo a porta, sem TP e aquela coisa toda. Então, eu admiro muito também. Ele tá no SBT agora, né? Veio pro SBT Veio, também. Veio pro SBT agora. SBT tá com um time grande, É. hein? Esse aqui tá com a Cíntia, filho. Fizeram a proposta, levaram ela e aí tá assim, a televisão. E falando em viagem, você falou do Rio de Janeiro. Agora, só mais uma pergunta, Daniel, porque eu tô na dúvida ainda. Fala. Cíntia, se surgisse uma proposta, tipo assim, Cíntia, larga tudo e vem ser atriz, você teria coragem de largar Agora essa a área gente do ficou- jornalismo pra ser atriz? Hoje não. Esse sonho ainda não pulsa mais dentro de você? Dormindo, né? Foi. Hoje eu assisto e falo, gente, acho que eu não teria coragem de fazer essas coisas tudo aí, não. Ia ficar mais como figurante, É, né? como figurante, pode ser. Ah, atriz de comercial? Vai, Top. né? A gente faz um comercial, Uhum. faz Ah, uma sim. coisa ali e tal. Merchan, né? O merchan. Filme. Filme, quem sabe, né? Oh, Filme tá Marvel tá depende te da Bruna. Se a Vai, Hollywood tá. Hollywood, tipo Bruna Marquezine, que Olá. foi simples, um convite simples. Um filme eu queria, pelo menos figurar, né? Poxa, super-herói. E Não, um mas projeto ficou. de esporte. Então. Assim, tem uma deficiência muito grande, Palmas, De Tocantins, pauta, né? Mas se futuramente, dependendo até fora do estado, talvez. Aí sair do estado já Já é pega uma mais pra outra família, coisa. né? É, Porque né? aí é toda uma Eu logística. imagino. Você conta com Mas é um projeto que eu ainda toparia, com certeza, né? Com Legal. certeza. E aí já fica- Eu confesso que eu me distanciei um pouco da área, Sim. né? Eu brinco, gente, tô sabendo, eu sou flamenguista, eu falei, não tô sabendo nem qual é a cor da camisa do Flamengo mais. Se atualizar, ela nem sabe. Nem Jogadores, sei. ela nem. Dei uma distanciada mesmo, mas assim, Uhum. ainda flerto ali com o jornalismo esportivo, sim. Deixa eu Legal. só te atualizar, porque tu é flamenguista, o Gabigol não joga mais lá. Não tá? joga mais. Tá no Cruzeiro, é o Cruzeiro, né? Que ele É, tá, Tá no não, Cruzeiro. tá no né? Cruzeiro, só pra atualizar. Isso aí eu fiquei Isso é- sabendo. É, com notícia Mas não- que roda muito assim. Mas não me perguntem mais nada, pelo amor de Deus, que eu não vou passar vergonha. Qual foi quanto que ficou o último jogo? Tu assistiu, não? Nem nós, Nem. meninas, nós é flamenguistas também, mas nós tá por fora desses Tô por bastidores. fora, E por falando fora. de muita
muitas viagens, de muita gente famosa, assim, a gente tá com o nosso novo projeto, podcast Comuniquei pelo Brasil. Que legal! Iremos, sim, gente, sair do estado do Tocantins, mas não vamos abandonar os nossos convidados daqui do estado do Tocantins, porque a história... Eita, quase tá saindo. História menina. boa. História boa, história compartilhada. E a gente vai continuar trazendo muitas histórias boas dos nossos tocantinenses, dos nossos moradores que saem de outros estados e vêm morar aqui, menino, porque Oh. aqui tem muito futuro. Essa que é a realidade. Sendo que nós estamos com esse novo projeto do podcast Comuniquei pelo Brasil e a nossa primeira parada é onde, hein, Daniel? É que a gente não fica só saciado de ouvir as histórias daqui. A gente quer ouvir histórias de outros lugares. Porque a gente sabe que em todos os cantos do Brasil existem Existe pessoas pessoas. que têm histórias lindas, assim como da Cíntia, que é apaixonada pela comunicação, que quando fala, chega o olho brilha, quando Aham. fala da comunicação, quando fala do amor pela profissão. Existem muitas pessoas aí fora também que têm muitas histórias boas assim, né, Daniel? É isso aí. Então a gente tá com um projeto de podcast Comunica aí pelo Brasil. A mala tá pronta, galera. E a gente vai levar vocês. Não é na mala não, vai junto com a gente lá em É cima. isso aí. E aí, breve, vocês irão ficar sabendo dos nossos primeiros convidados cariocas. Primeiro vai ser carioca e depois a gente vai para Paulista, a gente vai ali para São Paulo. Então aguarde, porque vai ter muita novidade nos decorreres aqui de todos os podcasts. Cada episódio a gente vai falar um pouquinho mais para vocês, né, A gente Dani? vai histórias lá dos cariocas. Carioca aqui, ó, é carioca. Por isso que ele quis iniciar no Rio de Janeiro. Ah. Eu pensei que eu já ia saber, gente, quem vai ser o primeiro Ah. Inclusive vai ter Curiosa, curiosa. Só no off a gente fala. Vai ter uma galera aí muito bacana da tua área. Vai ter gente Tu da vai sua gostar, área. tu vai gostar. Eita. Da Curiosa, sua antiga curiosa. empresa. Da sua É. antiga empresa. Da atual também. Ah, é? É da atual também? É, vai. É, da atual também. Duas pessoas importantíssimas. Gente, não, pronto, curiosa. Vamos encerrar, gente? O que Aham, foi, gente? pode falar. Do nada, a produção aqui me assustou, mas é, É assim porque mesmo. aqui a gente faz de tudo. A gente fica de olho ali no TP, Aham. a gente fica Assim, de olho nas faz coisas. parte, gente. Mas eu vou deixar as honras com você, né, Dani? O quê? De Pra fazer o quê? finalizar esse podcast maravilhoso. Eu queria finalizar? Eu não queria. Ah, tá. Eu queria ficar aqui até meia-noite? Eu queria. Mas Conversando, assim... conversando. Mas a Cintia é assim, ela é mãe, gente. Tu tem almoço pra fazer ainda, Cintia, hoje? Tem que fazer. Eu Aí, também. tá vendo? É, porque, pra que você não sabe, a gente tá gravando aqui e é sábado. Hoje é sábado, você tá assistindo esse episódio. Boa noite. Boa noite. É a quinta-feira. Mas, Cíntia, a gente queria te dar as honras pra você finalizar esse podcast com sucesso, né, Dani? Cíntia, a gente traz aqui pessoas com histórias marcantes, impactantes. Tenha certeza que a sua história se conecta com a de alguém, com a realidade de alguém, para uma mãe que ficou sabendo agora que está grávida, para uma pessoa que está no auge da sua carreira e toma uma decisão brusca, bruta, uma escolha, e as escolhas geram consequências, mas é uma pessoa que nunca desiste. Em 1h30, 2 horas, não tem como contar a vida toda. Então fala pra gente assim, o que não foi falado, o que não foi dito. Pode abrir o seu coração, o espaço é seu. É como se a tua mensagem agora chegasse para todo mundo. E essa Eita. coisa. Ai, vamos lá. Eu acho que aqui eu consegui compartilhar um pouquinho de uma menina do interior do Tocantins, que sonhava com a vida do jornalismo. E falando agora, passa um filme assim na cabeça, né? Sonhava em ser apresentadora de televisão e, graças a Deus, consegui ser uma apresentadora de televisão. Todos os dias a gente está ralando, todos os dias a gente está aprendendo. Tem pessoas que confiam no nosso trabalho e dão oportunidade e abrem as portas. Mas eu queria deixar aqui um agradecimento pelo convite. Fiquei, de fato, muito honrada, né? A gente fica pensando, poxa, será que as pessoas querem ouvir a minha história, né? Eu tenho história, assim, para contar. Muito obrigada pelo espaço. Para você que está assistindo, se por acaso é um estudante de jornalismo, sonha em vir para essa área, tem desafios, sim, como qualquer outra área profissional, mas tem as graças, as glórias também, digamos assim, né? Fazer aquilo que você ama, não deixe, porque eu ouvi isso assim que eu passei no vestibular.
Eu ouvi de uma colega de profissão que eu tinha errado no curso e que eu iria me arrepender. Um textão no Facebook, assim, para todo mundo ver, isso eu lembro até hoje. Mas não me arrependi, tô na profissão que eu amo, então não deixe ninguém te impedir de seguir o seu sonho. É o seu sonho, é seu. Então você vai alcançar sucesso naquilo que você ama. Tem que fazer sim o que você ama, o que te dá felicidade, o que te dá prazer em trabalhar. E coloque, claro, tudo nas mãos de Deus, que vai dar certo. Eu sou muito, muito grata pelas pessoas que estão junto comigo, a minha família que me criou, os meus pais, os meus irmãos. Sou muito grata pela família que eu tenho hoje. O Tiago Ishibashi Uhum. é um parceiro essencial na minha vida. Ele, como eu falei, ele aposta muito em mim, me incentiva muito. Ele mostra que eu consigo, me dá assim força às vezes que eu não enxergo. Ele me mostra isso. Então, é de fato o parceiro que Deus escolheu para a minha vida, para a gente ter nossa família, nossa filha. Então, eu sou muito grata a ele também, meu amor. Beijo, te amo. Ele realmente tem um papel muito importante, assim, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida profissional também. Soma, de fato, comigo, né? Então, ele sempre me encoraja. Eu quero trazer essa mensagem aqui também, né? Para que as pessoas se encorajem. E esse ano vem aí nosso casamento, graças a Deus. Saiu, viu? Ele realiza sonhos junto comigo, a gente realiza os nossos sonhos. Então, eu quero aproveitar o espaço para agradecer ele também por ser esse parceiraço, assim, na minha vida. E o Shiba, ele é o melhor É o melhor fotógrafo de Palmas Tocantins. do estado do todo. Eles estão falando, hein, gente? Porque se eu falar... É que a gente combinou, porque ela falou assim, se eu falar, não pode, né? Então falou. Mas também, gente, a gente é suspeito de falar também, Porque a porque gente o tem nosso trabalho. ensaio, o nosso primeiro ensaio fotográfico foi com ele. Foi, Na verdade, um ensaio fotográfico profissional. sim. Foi com ele, é um cara que acreditou muito na gente, no Aham. nosso projeto, Ele no tem início. É bom, vamos fazer uma menção do Shiba aqui, Porque a gente ele só merece. tinha 30 reais, um sonho, tu Um lembra? sonho. A gente só tinha É, 30 reais, um exatamente. sonho. E o Shiba, que é isso? Vem aqui, Ele gente deu a vai realizar o paciência, sonho. ele teve paciência. Foi. É bom falar que o Shiba, ele é paciente. O Shiba, ele é detalhista. Muito. Demais. O Muito. Shiba, ele te deixa confortável. Porque às vezes você vai fazer um ensaio fotográfico, tem as poses, então ele sabe exatamente, ele sabe como te passar. Não é só levanta a cabeça e vira pro lado. Não, ele, faz como se você estivesse olhando assim pro seu alvo, pro seu objetivo. Então essas coisas assim faz a diferença num Faz. profissional. Então assim, por isso que eu digo, ele é um dos melhores, não só pela foto do resultado, mas pelo trabalho que ele faz com a pessoa no estúdio. Pelo Ai, profissionalismo dele, um show profissional de bola. excelente. Olha, se você tá assistindo aí fora do estado, quer contratar, tu libera também, né? Claro, libero, pode ir. Vocês também que estão aí fora do país, também na Argentina, Nova York, não tem problema. Ele contrata tudo quanto é canto, porque o cara é muito excelente naquilo que faz. É um excelente verdade. profissional. Verdade. Então, Gente, é verdade, tenho muito orgulho do profissional que ele é, da pessoa que ele é. ele fotografa bastante você, né, Cíntia? Aproveito, né? Tem que aproveitar. Já não tem mais esse custo, né? Não tenho, meu ensaio profissional também, inclusive ele que... Gente, até as roupas. Ele é tão detalhista que até as roupas Tá ele vendo? ajudou a escolher. Ai, amor, isso aqui fica bem em você, não sei o quê. É assim. E ele é tudo. preocupado, Ele é, Ele muito, muito. Cuida da minha imagem também, gente, é tudo. Legal, um parceiro legal. completo. Completo. Né, Cíntia? Cíntia, deixa aí seu arroba, onde que as pessoas, o que elas vão encontrar lá? Só notícia boa, notícia ruim, o que vai contar? De tudo. Eu confesso que eu tô um pouquinho mais low profile, assim, nos últimos tempos, sabe? Mas eu gosto de compartilhar, principalmente a rotina do trabalho, um pouquinho da Catarina, vocês conseguem ver. Só um pouquinho só. Só um pouquinho Tá da quase Catarina. mudando a foto lá. Do já. perfil. Só dá ela. Então pode seguir, é Cíntia Miranda _. Já tinha outra Cíntia Miranda, gente? Eu tive que tacar um underline lá. O Daniel vai deixar bem específico lá na legenda pra vocês seguirem. Pode seguir, pode acompanhar, serão muito bem-vindos na minha E rede social Cíntia? também. Arrasou. E vocês vão encontrar de tudo, minha filha. Ensaio fotográfico, é a maternidade, né, Daniel? Tudo. Um pouco do Palmas Agora, tudo ela Tudo. compartilha lá. O dia a dia, a correria, a hora que esquenta a marmita, a hora que faz aquela transição de trabalho, de tudo. Porque ela é uma profissional de excelência. Eu falo que ela é a top das tops aqui em Tocantins. Meu Né? Deus, imagina! É babado. E assim,
amei, de verdade. Muito obrigada. Nós amamos a sua presença. Muito obrigada, Cíntia, A por ter sua aceitado. simplicidade, a sua Demais. humildade, parabéns. E por Vai ter lá. aceitado esse convite, né? A gente, antes de iniciar, e você não estava aqui, a gente estava comentando aqui nos bastidores dessa sua humildade que cativa, esse seu sorriso, essa sua... essa Energia, né? energia que contagia, É uma mãe ao mesmo tempo uma menina. Exatamente. E que abraça as pessoas com um sorriso. Eu tenho certeza que o povo palmense sente falta de você nas ruas. De quando você é capitava bronca, porque é impossível a verdade. pessoa não dar uma entrevista para uma pessoa assim, como você. Uma pessoa tão profissional, tão querida, tão cheia de fé. Então, assim, eu desejo muito sucesso para você nesse ano de 2025, nessa sua fase linda que é o casamento, a maternidade, a mãe. Curta bastante esse momento, precioso, cada minutinho que você tem com a Catarina. E olha, a gente do podcast Comunica aí, depois você volta, tá? Porque a gente pode fazer uma parte 2, né? Faz Dani? a parte A gente 2. sempre gosta de deixar as portas abertas, porque quem sabe, né, daqui pro final do ano vai É que a ela tá novela fazendo... continua, né? A novela Daqui continua. do ano. A gente não sabe, mas as portas do podcast Comunica aí está aberta para você voltar. Volta com Shiba, volta com a Catarina. É, a gente queria Volte. fazer de A casal. família A toda, gente vamos fala. fazer de casal. Quando ele tava aqui hoje, é que ele veio deixar ela. Oi. E aí eu já pensei, mas... Vai dar certo. Ia pegar de surpresa, organizar. mas vai dar certo. Vai dar organizar. certo isso, entendeu? Então, assim, muito obrigada, Cíntia, mais uma vez. E, assim, a gente tá muito feliz, lisonjeado, coração, assim, cheio de gratidão A gente por não você sabe nem estar como aqui. terminar. É, a gente não Porque sabe. vai um assunto do outro. É. Mas é Vai. isso, obrigada, de verdade, de coração, por ter vindo e aceitado esse convite, né, Dani? É isso aí. Então, obrigado, Cíntia. Valeu por você ter acompanhado até Até o final. agora. Gente, aqui esses comunicadores que às vezes nem sabem se expressar direito, mas aqui tá dando o seu melhor. E a gente vai se encontrar por aí, contando histórias, ouvindo histórias, porque história compartilhada... história boa. É história compartilhada. Então, todo mundo fica aqui no podcast. Comunica aí. Tchau!